À 1 hora da manhã, o barulho áspero da porta da frente cortou o silêncio da minha casa vazia. Eu não estava dormindo. A insônia tinha sido minha fiel companheira desde a morte de Frank, 8 anos antes. Mas eu não esperava visitas, principalmente àquela hora. 30 anos como oficial de justiça me ensinaram a lidar com situações inesperadas com cautela. Pelo olho mágico, vi o rosto da minha filha iluminado pela luz da varanda. Seu rímel havia criado rios escuros em suas bochechas, e seu corpo tremia visivelmente, mesmo com a visão distorcida. Abri a porta com um puxão. Rebecca. Ela caiu nos meus braços, o corpo dilacerado pelos soluços. Mãe, ela engasgou. Carter se foi. Ele levou tudo. Todo o nosso dinheiro, todas as contas. Ele vem planejando isso há meses. Suas palavras se dissolveram em um choro incoerente. Uma clareza fria e familiar tomou conta de mim, o mesmo foco distante que mantive durante inúmeras crises no tribunal. Não fiquei surpresa. Decepcionada, com o coração partido pela minha filha, mas não surpresa. Eu esperava por esse momento havia 5 anos, desde o dia em que Rebecca me apresentou ao charmoso consultor financeiro com um sorriso perfeito demais e respostas evasivas sobre seu passado. Entre, eu disse, guiando-a até o sofá da sala. Conte-me exatamente o que aconteceu. A história de Rebecca se desenrolou em meio a soluços. Ao voltar para casa mais cedo de uma viagem de negócios, encontrou as gavetas vazias dos pertences de Carter. Ao acessar suas contas conjuntas e descobrir saldos zerados, encontrou um bilhete frio e impessoal explicando que havia encontrado alguém que o entende melhor e que havia seguido para o próximo capítulo de sua vida. Sua assistente, Verônica, também estava misteriosamente ausente do trabalho. Eu confiei tudo a ele, mãe, sussurrou ela. A casa, os investimentos, até a herança que recebi do papai. Perdi tudo. Escutei em silêncio, com o braço em volta dos seus ombros. Quando ela finalmente se cansou, sua respiração se estabilizando em soluços ofegantes, levantei-me. Espere aqui. No armário do meu quarto, atrás da fileira de roupas do dia a dia, estava pendurado meu uniforme de oficial de justiça. Eu não planejava usá-lo novamente até segunda-feira de manhã, mas esta noite pedi algo oficial, algo que representasse ordem em meio ao caos. Troquei de roupa metodicamente, calça tática azul marinho, camisa azul clara com o emblema do condado, botas pretas engraxadas e, por fim, meu distintivo. Não porque estivesse de serviço, mas porque precisava me lembrar e mostrar a Rebecca que eu entendia como os sistemas funcionavam, como a justiça operava. Quando voltei para a sala, Rebecca olhou para cima, a confusão substituindo momentaneamente o desespero em seu rosto manchado de lágrimas. Mãe, por que você está de uniforme? Não atendi imediatamente. Em vez disso, peguei meu telefone e disquei um número que eu sabia de cor. Michael, aqui é Margaret Lawson. Preciso que você inicie o plano. Sim. Agora, protocolo completo. Trago a documentação ao seu escritório às 7 horas. Encerrei a ligação e finalmente encontrei o olhar perplexo da minha filha. Que plano? Mãe, o que está acontecendo? Sentei-me ao lado dela, segurando suas mãos frias. Rebecca, preciso que você ouça com atenção. O que Carter fez não é apenas uma traição. É criminoso. Fraude eletrônica, roubo de identidade, possivelmente apropriação indébita. E eu venho me preparando para essa possibilidade desde o dia em que ele sugeriu vender sua casa. Os olhos dela se arregalaram. Você sabia que isso ia acontecer? Eu suspeitava que sim, corrigi gentilmente. Carter se encaixa em um perfil que já vi centenas de vezes no meu tribunal. Eu não tinha provas, mas tinha preocupações suficientes para implementar salvaguardas. Que tipo de salvaguardas? Apertei as mãos dela. O tipo de pessoa que vai nos ajudar a encontrá-lo, congelar todos os bens que pudermos e construir um caso que o colocará atrás das grades. Michael é meu advogado, mas também trabalha no Ministério Público há 20 anos. Ele sabe exatamente como lidar com isso. Rebecca afastou as mãos e se levantou abruptamente. Você anda investigando meu marido pelas minhas costas, planejando que ele, o quê? Cometesse um crime? Eu já esperava essa reação. O primeiro instinto da vítima costuma ser defender o agressor, questionar quem está tentando ajudar, em vez de encarar o horror da situação. Não,
querida. Eu estava te protegendo discretamente, caso meus instintos estivessem certos. Eu esperava que não estivessem. Mantive contato visual constante. Mas estavam, e agora não temos tempo para raiva ou descrença. Temos talvez 48 horas antes que Carter transfira esse dinheiro para algum lugar onde não possamos alcançá-lo. Ela me encarou, sua expressão oscilando entre choque, traição e, finalmente, uma compreensão crescente. Ilhas Cayman, sussurrou. Ele tem uma reunião nas Ilhas Cayman na semana que vem. Ele vem falando sobre isso há meses. Assenti. Banco offshore. Sem extradição. Combina. Levantei-me, meu uniforme me dando a autoridade de que eu precisava naquele momento. Rebecca, preciso que você decida agora mesmo. Você quer se encolher e chorar por essa traição, ou quer revidar? Porque estou pronta para lutar, mas preciso da sua cooperação. Uma mudança sutil tomou conta de seu rosto, algo endurecendo em seus olhos, algo que me lembrou tanto seu pai. Frank havia sido promotor com o mesmo compromisso inabalável com a justiça que me atraiu para a polícia. Eu via o espírito dele nela agora, superando o choque e a dor. O que você precisa que eu saiba? Ela perguntou, com a voz mais firme do que estivera a noite toda. Tudo, respondi, indo em direção ao meu escritório em casa. Todas as contas às quais ele teve acesso, todos os documentos que ele possa ter feito você assinar, todas as conversas sobre finanças ou propriedades. E preciso que você esteja preparado para o que podemos descobrir, porque homens como Carter raramente se contentam com apenas uma farsa. Enquanto eu pegava o arquivo que eu vinha montando há 3 anos, extratos bancários que eu copiava discretamente durante as visitas de férias, fotos de documentos que Rebecca casualmente mencionou ter assinado, anotações de conversas onde Carter havia revelado inconsistências em seu passado, minha filha observava com crescente compreensão. Você realmente esperava por isso? Ela disse suavemente. Todo esse tempo, eu esperava estar errado, corrigi, colocando o arquivo na minha mesa. Mas passei a minha carreira inteira vendo pessoas no meu tribunal enfrentarem as consequências de confiar na pessoa errada. Eu não ia deixar minha filha virar mais uma estatística sem uma chance de lutar. Abri o arquivo, revelando a primeira evidência, uma verificação de antecedentes de Carter Bennett mostrando 2 casamentos anteriores, ambos terminando em circunstâncias financeiramente suspeitas, informações que Rebecca, no auge do novo amor, nunca pensou em verificar. Meu Deus, ela sussurrou, afundando na cadeira ao lado da minha mesa. Isso é só o começo, eu disse a ela, com a voz suave, mas firme. E temos uma longa noite pela frente. Ao começar a organizar os documentos que levaríamos ao escritório de Michael em algumas horas, senti, em vez de ver, a percepção que Rebecca tinha de me mudar. Ela me via não apenas como sua mãe, mas como o que eu sempre fui, uma mulher que dedicara sua vida à máquina da justiça, que entendia o sistema com intimidade suficiente para fazê-lo funcionar para aqueles que mereciam sua proteção. O uniforme que eu usava não era só para enfeitar. Era uma promessa à minha filha, a mim mesma e ao homem que pensara que poderia desaparecer com o futuro dela, que aquela não era uma vítima comum que ele havia escolhido. Ele havia roubado da filha de uma mulher que passará 30 anos observando criminosos serem julgados. E agora, o julgamento estava chegando para ele. O amanhecer surgiu quando Rebecca e eu entramos no estacionamento da Harrington Legal Services. O imponente prédio de tijolos abrigava não apenas o escritório de Michael, mas também um grupo de advogados especializados em diversas áreas do direito penal e civil, um arsenal jurídico que eu estava prestes a usar com força total. Rebecca passará a noite analisando todos os documentos financeiros a que tinha acesso, descobrindo a extensão devastadora da traição de Carter. Ele não só esvaziara as contas conjuntas, totalizando quase $180 mil, como também, de alguma forma, transferir a herança de $75 mil que ela receberá após a morte do pai, dinheiro que estava em sua conta separada, supostamente intocável a todos, exceto ela. Como ele pôde acessar minha conta pessoal? Ela perguntou, olhando incrédula para a tela do Internet Banking. Eu nunca dei as senhas a ele. Keylogger, sugeri, sombriamente. Ou você fez login enquanto ele estava observando. Talvez ele tenha descoberto onde você anotou a senha. Eu já tinha visto inúmeros casos de invasão digital nos meus anos no tribunal. Pessoas que planejam roubar encontram maneiras de reunir o que precisam.
Agora, sentada na luxuosa sala de conferências de Michael, cercada por registros financeiros, extratos bancários e documentos de propriedade, Rebecca parecia exausta, mas resoluta. O choque inicial havia se transformado em determinação, as lágrimas substituídas por uma raiva concentrada que eu reconhecia da sua infância, a mesma expressão que ela usará quando valentões da vizinhança roubaram sua bicicleta. Ela não queria apenas a bicicleta de volta, ela queria justiça. Michael Harrington entrou rapidamente, com sua imponente estatura de 1,93 metros, fazendo até a grande sala de conferências parecer menor. Aos 62 anos, seu cabelo estava completamente grisalho, mas sua mente permanecia afiada. Antes de se tornar advogado, ele passou 15 anos na unidade de crimes financeiros do FBI, experiência que o qualificava de forma única para o que precisávamos. Margarete, ele me cumprimentou com um aceno respeitoso antes de se virar para Rebecca. Senhorita Lawson, gostaria que estivéssemos nos encontrando em circunstâncias melhores. Na verdade, é Bennett, corrigiu Rebecca automaticamente, e então fez uma careta. Ou era. Acho que devo voltar para Lawson agora. Michael se acomodou em sua cadeira, abrindo os documentos que eu havia enviado para seu servidor seguro horas antes. Vamos começar com os fatos como os conhecemos. Carter Bennett, 38 anos, casado com você há 5 anos, todo esse tempo, eu esperava estar errado, corrigi, colocando o arquivo na minha mesa. Mas passei a minha carreira inteira vendo pessoas no meu tribunal enfrentarem as consequências de confiar na pessoa errada. Eu não ia deixar minha filha virar mais uma estatística sem uma chance de lutar. Abri o arquivo, revelando a primeira evidência, uma verificação de antecedentes de Carter Bennett mostrando 2 casamentos anteriores, ambos terminando em circunstâncias financeiramente suspeitas, informações que Rebecca, no auge do novo amor, nunca pensou em verificar. Meu Deus, ela sussurrou, afundando na cadeira ao lado da minha mesa. Isso é só o começo, eu disse a ela, com a voz suave, mas firme. E temos uma longa noite pela frente. Ao começar a organizar os documentos que levaríamos ao escritório de Michael em algumas horas, senti, em vez de ver, a percepção que Rebecca tinha de me mudar. Ela me via não apenas como sua mãe, mas como o que eu sempre fui, uma mulher que dedicara sua vida à máquina da justiça, que entendia o sistema com intimidade suficiente para fazê-lo funcionar para aqueles que mereciam sua proteção. O uniforme que eu usava não era só para enfeitar. Era uma promessa à minha filha, a mim mesma e ao homem que pensara que poderia desaparecer com o futuro dela, que aquela não era uma vítima comum que ele havia escolhido. Ele havia roubado da filha de uma mulher que passará 30 anos observando criminosos serem julgados. E agora, o julgamento estava chegando para ele. O amanhecer surgiu quando Rebecca e eu entramos no estacionamento da Harrington Legal Services. O imponente prédio de tijolos abrigava não apenas o escritório de Michael, mas também um grupo de advogados especializados em diversas áreas do direito penal e civil, um arsenal jurídico que eu estava prestes a usar com força total. Rebecca passará a noite analisando todos os documentos financeiros a que tinha acesso, descobrindo a extensão devastadora da traição de Carter. Ele não só esvaziara as contas conjuntas, totalizando quase $180 mil, como também, de alguma forma, transferir a herança de $75 mil que ela receberá após a morte do pai, dinheiro que estava em sua conta separada, supostamente intocável a todos, exceto ela. Como ele pôde acessar minha conta pessoal? Ela perguntou, olhando incrédula para a tela do Internet Banking. Eu nunca dei as senhas a ele. Keylogger, sugeri, sombriamente. Ou você fez login enquanto ele estava observando. Talvez ele tenha descoberto onde você anotou a senha. Eu já tinha visto inúmeros casos de invasão digital nos meus anos no tribunal. Pessoas que planejam roubar encontram maneiras de reunir o que precisam. Agora, sentada na luxuosa sala de conferências de Michael, cercada por registros financeiros, extratos bancários e documentos de propriedade, Rebecca parecia exausta, mas resoluta. Troquei um olhar com Michael, sabendo que era hora de revelar toda a extensão da nossa preparação. Rebecca, comecei cuidadosamente, o protocolo que Michael mencionou não foi criado ontem à noite. Nós o estabelecemos há 3 anos, depois que Carter sugeriu pela primeira vez consolidar todas as suas finanças sob a gestão dele. 3 anos? A traição em sua voz era palpável. Você está esperando que meu marido me roube há 3 anos e nunca disse nada? Eu estava me preparando para uma possibilidade que eu esperava que nunca se concretizasse, corrigi.
O que você teria feito se eu tivesse chegado até você 3 anos atrás e dito que achava que seu marido poderia estar planejando roubar você? Você teria acreditado em mim? O silêncio dela foi resposta suficiente. Michael pigarreou. A preparação antecipada nos dá vantagens significativas. Já enviamos a documentação à Divisão de Crimes Financeiros do FBI e à SEC, visto que a posição de Carter como consultor financeiro torna isso uma potencial violação regulatória. A Patrulha da Fronteira e a TSA foram notificadas caso ele tente deixar o país, caso ainda não o tenha feito. Ele não, afirmei com convicção, pelo menos não oficialmente. Pedi um favor à TSA esta manhã. Nenhum passageiro chamado Carter Bennett ou Verônica Reis partiu em qualquer voo comercial nas últimas 48 horas. Rebecca me encarou, reavaliando sua compreensão das minhas conexões e capacidades. Como você? 30 anos no tribunal constroem uma rede, eu disse simplesmente. As pessoas me devem favores. Vou chamá-las. A porta da sala de conferência se abriu e uma jovem entrou com um tablet. Senhor Harrington, temos uma conexão com uma das contas. Uma transferência eletrônica foi iniciada às 5h30 desta manhã para uma conta em Grand Cayman. Nossa ordem de bloqueio a interrompeu em poucos minutos. Michael pegou o tablet, revisando as informações com um aceno satisfeito. Já são $86 mil recuperados. O momento sugere que Carter ainda está no país, provavelmente planejando transferir tudo antes de partir. A reunião nas Ilhas Cayman, murmurou Rebecca. Está marcada para terça-feira. Ele tem passagens. Seus olhos se arregalaram com a compreensão repentina. Posso acessar a conta de viagem dele. Reservamos tudo pela mesma agência para ganhar pontos, e eu tenho as informações de login. Em poucos minutos, ela acessou os detalhes da reserva em seu telefone. Carter Bennett, partindo amanhã às 8h15 para Grand Cayman, com conexão em Miami. Essa é a nossa janela, disse Michael, já pegando o celular. Precisamos de vigilância no aeroporto amanhã de manhã e um mandado de prisão pronto para ser executado. Quando ele saiu para fazer ligações, Rebecca se virou para mim, com uma expressão que misturava gratidão e mágoa persistente. Eu entendo porque você não me contou sobre suas suspeitas, mas ainda parece, como se você estivesse só esperando meu casamento fracassar. Escolhi minhas palavras com cuidado, sabendo que aquele momento moldaria nosso relacionamento dali em diante. O que eu esperava era estar errada. Cada documento que reuni, cada contingência que planejei, eu esperava que fosse desnecessário. Que um dia eu destruísse aquele arquivo e admitisse que havia julgado Carter completamente mal. Peguei a mão dela do outro lado da mesa. Estar certa não me traz alegria, Rebecca. Só saber que você não está enfrentando isso sozinha. Seus dedos apertaram os meus. O que acontece agora? Agora, eu disse, ajeitando meu uniforme de oficial de justiça, que eu não tinha me dado ao trabalho de trocar, nós montamos uma armadilha. E quando Carter Bennett aparecer naquele aeroporto amanhã de manhã, ele vai descobrir que desaparecer com dinheiro roubado não é tão fácil quanto ele pensava. Quando Michael retornou com a confirmação de que os preparativos para a prisão estavam sendo feitos, senti a calma familiar que me acompanhará durante décadas de crises judiciais. Não se tratava apenas de recuperar dinheiro. Tratava-se de algo mais fundamental, mostrar à minha filha que os sistemas podiam funcionar, que a justiça não era apenas um conceito abstrato, mas uma força que podia ser controlada por aqueles que entendiam sua estrutura. Carter havia escolhido a família errada para trair. Ele só não sabia ainda. Dormir foi impossível naquela noite. Rebecca se revirou no meu quarto de hóspedes enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha, revisando nossa estratégia para amanhã. Michael havia combinado que 2 policiais do condado, ambos amigos dos meus anos no tribunal, nos encontrassem no aeroporto, junto com um agente da Unidade de Crimes Financeiros do FBI, que se interessara particularmente pelo caso após descobrir que Carter havia potencialmente fraudado vários clientes em sua empresa. Às 5h da manhã, bati de leve na porta de Rebecca, embora suspeitasse que ela já estivesse acordada. Está na hora, eu disse quando ela abriu, com os olhos vermelhos, mas alerta. Precisamos estar no aeroporto às 6h30 para nos posicionarmos. Ela assentiu, já vestida com jeans e um suéter preto simples. Ainda não consigo acreditar que ele achou que ia se safar dessa.
Homens como Carter partem do princípio de que suas vítimas ficarão envergonhadas ou sobrecarregadas demais para reagir com eficácia, expliquei, servindo café em canecas de viagem. Eles contam com a confusão e a demora. Ele não contava que minha mãe fosse uma oficial de justiça com 30 anos de conexões, disse Rebecca, com uma ponta de orgulho transparecendo em seu cansaço. Não, concordei, entregando-lhe uma caneca. Ele certamente não fez isso. Eu estava novamente usando meu uniforme, não porque atuara em alguma função oficial, mas porque queria que Carter me visse exatamente como eu era, uma oficial do tribunal, uma mulher que havia dedicado sua vida à máquina da justiça. O impacto psicológico compensaria qualquer questionamento sobre minha vestimenta. O aeroporto fervilhava com a movimentação matinal quando chegamos. Michael nos aguardava no ponto de encontro designado, perto do posto de controle de segurança, acompanhado pelos policiais Carson e Jimenez, ambos à paisana, mas com crachás discretamente visíveis nos cintos. O agente Keller do FBI já está posicionado perto do portão, informou Michael, com sua compostura habitual tingida pela excitação da caçada. A TSA confirmou que Bennett fez o check-in online às 4h30 desta manhã para o voo das 8h15. Ele ainda não passou pela segurança. Rebecca examinou o terminal ansiosamente. E se ele não aparecer? E se ele já tiver encontrado outra saída do país? Voos particulares ainda exigem liberação alfandegária, lembrei a ela. E temos alertas em todos os pontos de saída. Se ele for partir hoje, é quase certo que será por este aeroporto. O delegado Carson, um veterano robusto com 25 anos de serviço, gesticulou em direção à fila de segurança. Temos policiais à paisana vigiando cada posto de controle. O homem que se encaixa na descrição dele ainda não passou. E a Verônica? Perguntou Rebecca de repente. Deveríamos procurá-la também? Troquei olhares com Michael, que assentiu levemente. Deveríamos considerar a possibilidade de eles estarem viajando separadamente para evitar serem detectados. Você tem uma foto recente dela? Rebecca pegou o telefone e rolou pelas imagens até encontrar uma de uma festa de fim de ano da empresa, 6 meses antes, Verônica Reis, uma morena elegante com um sorriso calculado, parada ao lado de Carter. Vou enviar isso para nossa equipe, disse o delegado Jimenez, encaminhando a imagem para os policiais posicionados no terminal. Mantivemos nossa vigilância durante a hora seguinte, com a tensão aumentando à medida que a hora da partida se aproximava. Viajantes passavam pela segurança, empresários com movimentos eficientes, famílias fazendo malabarismos com bagagens e crianças, figuras solitárias com fones de ouvido criando bolhas privadas no espaço público. Às 7h22, o rádio do delegado Carson estalou. Possível avistamento de indivíduo no posto de controle C. Homem com a mesma descrição, viajando sozinho. Meu pulso acelerou enquanto nos reposicionávamos com vista para o posto de controle em questão. E lá estava ele, Carter Bennett, meu genro há 5 anos, sem nada a ver com o consultor financeiro refinado que havia conquistado a vida da minha filha com seu charme. Seu cabelo, normalmente impecável, estava escondido sob um boné de beisebol, e ternos de grife foram substituídos por jeans comuns e um moletom cinza. Ele carregava uma única bagagem de mão e mantinha a cabeça baixa, evitando contato visual com os agentes da TSA. Ao meu lado, Rebecca respirou fundo. É ele, e está sozinho. Esperamos até que ele passe pela segurança, murmurou Michael. O mandado de prisão especifica que ele deve ser levado sob custódia antes do embarque, mas depois de passar pelo posto de controle, há menos chance de ele fugir. Observei Carter colocar sua mala na esteira, tirar os sapatos e esvaziar os bolsos com os movimentos experientes de um viajante frequente. Ele passou pelo scanner corporal sem incidentes, pegou seus pertences e começou a caminhar em direção ao saguão que o levaria ao seu portão. Agora, disse Michael ao telefone, dando sinal aos policiais posicionados à frente. O que aconteceu em seguida se desenrolou com a precisão coreografada de uma operação bem planejada. 2 agentes da TSA e o agente Keller convergiram para Carter vindos de direções diferentes, bloqueando possíveis rotas de fuga. O delegado Carson avançou para efetuar a prisão, com o distintivo claramente visível enquanto se aproximava. Carter Bennett, sou o delegado Carson do departamento do xerife do condado. Tenho um mandado de prisão contra você pelas acusações de fraude eletrônica, roubo de identidade. Rebecca examinou o terminal ansiosamente. E se ele não aparecer?
E se ele já tiver encontrado outra saída do país? Voos particulares ainda exigem liberação alfandegária, lembrei a ela. E temos alertas em todos os pontos de saída. Se ele for partir hoje, é quase certo que será por este aeroporto. O delegado Carson, um veterano robusto com 25 anos de serviço, gesticulou em direção à fila de segurança. Temos policiais à paisana vigiando cada posto de controle. O homem que se encaixa na descrição dele ainda não passou. E a Verônica? Perguntou Rebecca de repente. Deveríamos procurá-la também? Troquei olhares com Michael, que assentiu levemente. Deveríamos considerar a possibilidade de eles estarem viajando separadamente para evitar serem detectados. Você tem uma foto recente dela? Rebecca pegou o telefone e rolou pelas imagens até encontrar uma de uma festa de fim de ano da empresa, 6 meses antes. Verônica Reis, uma morena elegante com um sorriso calculado, parada ao lado de Carter. Vou enviar isso para a nossa equipe, disse o delegado Jimenez, encaminhando a imagem para os policiais posicionados no terminal. Mantivemos nossa vigilância durante a hora seguinte, com a tensão aumentando à medida que a hora da partida se aproximava. Viajantes passavam pela segurança, empresários com movimentos eficientes, famílias fazendo malabarismos com bagagens e crianças, figuras solitárias com fones de ouvido criando bolhas privadas no espaço público. Às 7h22, o rádio do delegado Carson instalou. Possível avistamento de indivíduo no posto de controle C. Homem com a mesma descrição, viajando sozinho. Meu pulso acelerou enquanto nos reposicionávamos com vista para o posto de controle em questão. E lá estava ele, Carter Bennett, meu genro há 5 anos, sem nada a ver com o consultor financeiro refinado que havia conquistado a vida da minha filha com seu charme. Seu cabelo, normalmente impecável, estava escondido sob um boné de beisebol, e ternos de grife foram substituídos por jeans comuns e um moletom cinza. Ele carregava uma única bagagem de mão e mantinha a cabeça baixa, evitando contato visual com os agentes da TSA. Ao meu lado, Rebecca respirou fundo. É ele, e está sozinho. Esperamos até que ele passe pela segurança, murmurou Michael. O mandado de prisão especifica que ele deve ser levado sob custódia antes do embarque, mas depois de passar pelo posto de controle, há menos chance de ele fugir. Observei Carter colocar sua mala na esteira, tirar os sapatos e esvaziar os bolsos com os movimentos experientes de um viajante frequente. Ele passou pelo scanner corporal sem incidentes, pegou seus pertences e começou a caminhar em direção ao saguão que o levaria ao seu portão. Agora, disse Michael ao telefone, dando sinal aos policiais posicionados à frente. O que aconteceu em seguida se desenrolou com a precisão coreografada de uma operação bem planejada. 2 agentes da TSA e o agente Keller convergiram para Carter vindos de direções diferentes, bloqueando possíveis rotas de fuga. O delegado Carson avançou para efetuar a prisão, com o distintivo claramente visível enquanto se aproximava. Carter Bennett, sou o delegado Carson do departamento do xerife do condado. Ele ia sozinho, disse ela baixinho quando ele sumiu de vista. Todo esse tempo, imaginei os dois juntos, rindo de mim, gastando meu dinheiro, mas ele estava simplesmente abandonando todo mundo. Narcisistas raramente criam laços genuínos, respondi, guiando-a até uma área de estar onde Michael esperava. O único relacionamento que importa para alguém como Carter é aquele consigo mesmo. Quando nos sentamos, Michael abriu um inventário preliminar dos itens encontrados em posse de Carter: $12.000 em dinheiro, 5 cartões de crédito com nomes diferentes, um passaporte com carimbos recentes de vários países conhecidos pela privacidade bancária e, o mais importante, um pendrive que os analistas forenses logo descobririam conter números de contas e códigos de acesso para as contas offshore que ele havia estabelecido. Este é um excelente começo, garantiu Michael. Com as provas apreendidas aqui e as ordens de bloqueio já em vigor, temos grandes chances de recuperar uma parcela significativa dos fundos roubados. Rebecca assentiu, mas sua expressão permaneceu preocupada. Ainda não entendo como não percebi os sinais. Como pude estar tão completamente enganada sobre alguém com quem convivi por 5 anos? Pensei nas inúmeras vítimas que vi no tribunal, pessoas inteligentes e capazes que foram enganadas por aqueles em quem mais confiavam. Vigaristas como Carter têm sucesso porque são especialistas em aparentar ser exatamente o que seus alvos querem e precisam. Não é um reflexo de você ter acreditado nele. É uma prova de quão experiente ele era em enganar.
Ao sairmos do aeroporto, o sol já havia nascido em pleno, no que prometia ser um dia exaustivo, porém produtivo, de declarações, acusações formais e rastreamento financeiro contínuo. Carter estava preso, mas nosso trabalho estava apenas começando. O que acontece agora? Rebecca perguntou quando chegamos ao carro. Agora, eu disse, destrancando as portas, vamos seguir o dinheiro. Cada conta, cada transferência, cada documento falsificado. Construímos um caso tão sólido que Carter não tem escolha a não ser cooperar se quiser alguma esperança de clemência. O que não acrescentei foi o pensamento se completando em minha mente, e descobrimos o quão profunda é essa toca de coelho. Porque 30 anos no tribunal me ensinaram que traições iniciais muitas vezes escondiam mentiras ainda maiores, esperando para serem descobertas. A prisão de Carter não foi o fim desta história. De muitas maneiras, foi apenas o começo. É pior do que pensávamos, disse Michael sombriamente, espalhando documentos sobre a mesa da minha sala de jantar 3 dias após a prisão de Carter. Rebecca e eu trocamos olhares. Passamos os dias seguintes em um turbilhão de reuniões jurídicas, análises financeiras forenses e processamento emocional. Carter permaneceu detido no condado, confiança fixada em $500.000, após os promotores argumentarem com sucesso que ele representava um risco significativo de fuga. Pior, como? Perguntei, embora a espessura do arquivo que Michael trouxera sugerisse uma complexidade que ia além do simples roubo. Michael separou os papéis em pilhas organizadas. A análise do FBI sobre o pendrive de Carter e a investigação inicial sobre a Meridian Divisers indicam que isso vai muito além das suas contas, Rebecca. Carter parece ter fraudado clientes sistematicamente por pelo menos 3 anos. Rebecca empalideceu. Os clientes dele? As pessoas que confiaram a ele seus fundos de aposentadoria? Exatamente. Michael apontou para uma planilha. Com base em descobertas preliminares, ele desviou aproximadamente $3,2 milhões de pelo menos 14 clientes diferentes, visando principalmente investidores idosos ou mulheres recentemente viúvas que administravam dinheiro pela primeira vez. O padrão predatório me embrulhou o estômago. Em meus anos no tribunal, presenciei inúmeros crimes financeiros, mas aqueles que visavam populações vulneráveis sempre me pareceram particularmente desprezíveis. Não é de se espantar que ele pudesse bancar o nosso estilo de vida, murmurou Rebecca, as peças se encaixando. As férias luxuosas, o carro caro, a filiação ao clube de campo. Sempre presumi que ele fosse bom no que fazia. Ela ergueu os olhos, sentindo um horror renovado. Meu Deus, aqueles jantares que organizamos. Eram vítimas em potencial? Eu estava, sem saber, ajudando-o a encontrar novos alvos. A expressão de Michael se suavizou com rara compaixão. Você foi tão vítima quanto qualquer outra pessoa, Rebecca, ainda mais porque ele usou seu bom nome e reputação para estabelecer credibilidade com os outros. Peguei a mão de Rebecca, sentindo-a fria e trêmula. Isso não é culpa sua, insisti. Carter é um vigarista que por acaso se casou com uma de suas vítimas. O que nos leva a uma complicação inesperada, continuou Michael, puxando um documento específico. O FBI assumiu oficialmente o caso devido à natureza interestadual da fraude e ao número de vítimas envolvidas. Eles estão expandindo a investigação para incluir possíveis casos de lavagem de dinheiro e fraude com valores mobiliários. Como isso é uma complicação? Perguntei. Parece que estão levando a sério. A complicação, esclareceu Michael, é que eles querem que Rebecca coopere na construção do caso como um todo. Especificamente, eles estão interessados em que ela preste depoimento sobre as atividades de Carter, suas associações comerciais e quaisquer documentos que ela possa ter visto ou assinado involuntariamente. Rebecca se endireitou. Claro que vou cooperar. Quero que ele seja responsabilizado. Não é tão simples assim, alertou Michael. Cooperar significa potencialmente ser nomeado em documentos judiciais, prestar depoimentos, testemunhar em audiência pública. Sua ligação com Carter, por mais inocente que seja, se tornará parte do registro público. Isso pode afetar sua reputação profissional, sua credibilidade e até mesmo futuras oportunidades de emprego. A implicação pairava pesadamente na sala. A carreira de Rebecca em comunicação corporativa já havia sido comprometida por sua ausência prolongada durante a crise. A associação pública com um grande caso de fraude poderia dificultar consideravelmente a busca por um novo emprego. Qual é a alternativa? Ela perguntou baixinho.
Concentre-se apenas em recuperar seus fundos pessoais. Deixe o FBI construir um caso maior sem o seu envolvimento direto. Isso pode significar um processo de recuperação um pouco mais lento para você, mas maior proteção da sua privacidade. Observei Rebecca considerar isso, vendo a mesma luta interna que observei quando ela era criança enfrentando escolhas difíceis, a ponderação do benefício pessoal em relação a princípios mais amplos. Se eu não ajudar, ela disse lentamente, o que acontece com as outras vítimas, os clientes idosos, as viúvas? O FBI continuará investigando o caso, garantiu Michael. Eles têm provas substanciais no pendrive e nos registros de Carter. Seu depoimento fortaleceria a posição deles, mas não é o único fator determinante. Rebecca ficou em silêncio por um longo momento, com um olhar distante. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma determinação que me lembrou profundamente seu pai. Preciso ajudá-los, decidiu. Essas pessoas confiaram em Carter em parte por minha causa, porque eu era a esposa respeitável que o legitimava aos olhos deles. Se meu testemunho ajudar a recuperar suas economias ou impedi-lo de machucar outras pessoas, isso é mais importante do que proteger minha privacidade. O orgulho cresceu em meu peito. Apesar de tudo que Carter havia tirado dela, dinheiro, segurança, confiança, ele não conseguirá roubar sua decência fundamental. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Michael, com uma expressão grave. Ao analisar os pertences pessoais de Carter apreendidos durante a prisão, os investigadores encontraram documentação que sugere que este não é seu primeiro esquema financeiro. Eles o ligaram a operações semelhantes na Flórida e no Arizona, sob nomes diferentes. Nomes diferentes? Rebecca repetiu, com confusão evidente em sua voz. Michael assentiu, deslizando uma fotocópia sobre a mesa, 3 carteiras de motorista com a foto de Carter, mas com nomes diferentes, Daniel Carson, Charles Benton e Carter Bennett. O nome verdadeiro do seu marido parece ser Alexander Caldwell, explicou Michael gentilmente. Ele vem assumindo novas identidades e operando esquemas semelhantes há aproximadamente 12 anos. Rebecca olhou fixamente para o documento, seu mundo visivelmente desmoronando ainda mais. Eu nem sabia o nome verdadeiro dele, sussurrou. Com quem eu me casei? Um vigarista profissional, eu disse, as peças se encaixando com uma clareza repugnante, o charme, o histórico convenientemente vago, a perícia em separar as pessoas do seu dinheiro. Não era apenas o seu trabalho. Era toda a sua identidade. Tem mais, continuou Michael, relutante. A investigação preliminar sugere que ele tem pelo menos 2 outros casamentos que nunca foram dissolvidos legalmente. O que significa, concluiu Rebecca, que meu casamento nunca foi válido. Uma risada estranha escapou dela. Eu nem sou legalmente esposa dele. Não sei se fico arrasada ou aliviada. As revelações continuaram a se acumular enquanto Michael nos explicava as descobertas iniciais do FBI. Carter, Alexander, havia operado em pelo menos 4 estados, visando comunidades ricas com grande população de aposentados. Seu padrão era consistente: estabelecer-se como consultor financeiro, construir uma base de clientes por meio de conexões sociais, desviar fundos gradualmente enquanto fornecia declarações falsas e, então, desaparecer quando a descoberta se tornasse iminente ou quando tivesse acumulado riqueza suficiente. O que torna este caso particularmente significativo, explicou Michael, é que o pegamos antes que ele pudesse desaparecer completamente. Em casos anteriores, as vítimas só descobriam um roubo depois que ele já estava desaparecido há muito tempo, sem deixar pistas. Por causa da mamãe, disse Rebecca, lançando-me um olhar que continha ao mesmo tempo gratidão e mágoa persistente pelos meus anos de vigilância silenciosa. Porque ela reconheceu o que ele era quando eu não conseguia. O crédito é de vocês dois, corrigiu Michael. Sua ação imediata ao descobrir o roubo, Rebecca, foi crucial. Muitas vítimas desperdiçam dias preciosos em negação ou confusão. Enquanto Michael reunia seus documentos para sair, prometendo atualizações conforme a investigação federal progredia, Rebecca permaneceu na mesa, olhando para a fotocópia das identificações falsas de Carter. Sou uma mulher inteligente, disse ela quando ficamos a sós. Tenho mestrado. Gerencio a comunicação de grandes clientes corporativos. Como pude não enxergar isso? Sentei-me ao lado dela, escolhendo as palavras com cuidado. Vigaristas como Carter ou Alexander, ou qualquer que seja o seu nome verdadeiro, têm sucesso justamente porque miram em pessoas inteligentes e talentosas.
Se você fosse realmente crédulo ou pouco sofisticado, não teria os recursos que valiam a pena roubar. Isso é um consolo frio, ela murmurou. Há outra coisa a considerar, acrescentei. Seu pai estava ausente há apenas 3 anos quando você conheceu Carter. Você ainda estava de luto, ainda se adaptando à ausência dele. Carter ofereceu segurança, conhecimento financeiro, coisas que Frank havia lhe proporcionado antes de morrer. Ela ergueu os olhos bruscamente. Você acha que eu estava tentando substituir o papai? Não conscientemente, esclareci. Mas o luto cria vulnerabilidades até nas pessoas mais fortes. Carter percebeu isso e explorou. É isso que os predadores fazem. Eles identificam necessidades emocionais e se posicionam como a solução. Rebecca ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo essa perspectiva. Quando a vergonha vai embora, perguntou ela finalmente. A sensação de que eu deveria ter sabido. Pensei nas milhares de vítimas que vi passar pelo tribunal ao longo de 3 décadas, mulheres idosas dignas que foram enganadas e perderam seus fundos de aposentadoria, empresários bem-sucedidos pegos em fraudes de investimento, jovens inteligentes seduzidos por golpes românticos, todos fazendo alguma versão da mesma pergunta: como pude ser tão cego? A vergonha desaparece quando você percebe que confiança não é uma fraqueza, eu disse a ela. Carter não teve sucesso porque você foi tola. Ele teve sucesso porque você tem a capacidade humana normal e saudável de confiar. Ele é o quebrado, não você. À medida que a noite caía, Rebecca finalmente subiu para tomar banho e descansar. Eu permaneci à mesa de jantar, cercada pelo rastro de mentiras que quase destruíra a vida da minha filha. O oficial de justiça em mim reconheceu os padrões familiares de fraude e manipulação calculada. A mãe em mim ardia em uma fúria gélida por alguém ter deliberadamente atacado minha filha. O dia seguinte traria mais revelações, mais complexidades jurídicas, mais percepções dolorosas para Rebecca. Mas esta noite me mostrou algo crucial. Apesar do choque e da tristeza, a bússola moral da minha filha permaneceu intacta. Quando lhe ofereceram um caminho mais fácil que poderia ter protegido sua reputação às custas de outras vítimas, ela escolheu o caminho mais difícil da cooperação total. Carter havia roubado seu dinheiro e destruído sua confiança, mas não conseguirá destruir seu caráter fundamental. Na linguagem do tribunal onde passei minha carreira, essa era a prova mais contundente contra ele e o sinal mais promissor da eventual recuperação de Rebecca. Há outras 2 esposas, disse a agente do FBI Diana Keller, com seu terninho impecável e olhar direto projetando eficiência profissional. Ambas ainda vivas, ambas legalmente casadas com Alexander Caldwell e ambas financeiramente devastadas por seus esquemas. Uma semana havia se passado desde nossa reunião com Michael sobre a expansão da investigação federal. Rebecca e eu estávamos agora sentados em uma sala de conferências privativa no escritório de campo do FBI, para onde a agente Keller nos havia chamado para o que ela descreveu como um desdobramento significativo no caso. Rebecca se inclinou para a frente, as mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa polida. Você as encontrou? As outras mulheres com quem ele se casou? Sim, confirmou o agente Keller, abrindo uma pasta contendo fotografias. Catherine Winters, 41, casada com Alexander quando ele usava o nome Daniel Carson em Tampa, Flórida, e Maria Soares, 38, casada com ele como Charles Benton em Phoenix, Arizona. Ela deslizou as fotos sobre a mesa. 2 mulheres, ambas atraentes e com aparência profissional, ambas com a mesma expressão assombrada que eu vira nos olhos de Rebecca desde aquela batida a 1h da manhã na minha porta. Nenhum dos casamentos jamais foi dissolvido legalmente, continuou o agente Keller. O que significa que Alexander Caldwell cometeu bigamia 3 vezes. Mais importante para o nosso caso, ele usou cada casamento para estabelecer credibilidade e acessar clientes de investimento em cada local. Rebecca estudou as fotografias, com uma expressão indecifrável. Você falou com eles? Eles sabem sobre mim? Um sobre o outro? Entrevistamos as 2 mulheres exaustivamente, confirmou o agente Keller. Elas foram inicialmente identificadas por meio da documentação apreendida em poder do Sr. Caldwell no momento da prisão, e têm se mostrado extremamente cooperativas com nossa investigação. Ela hesitou brevemente antes de continuar. O que me leva ao propósito da reunião de hoje. Acreditamos que seria de grande valia que vocês 3 comparassem experiências, cronogramas e registros financeiros.
Padrões que talvez não percebêssemos individualmente poderiam se tornar evidentes quando suas histórias fossem examinadas coletivamente. Você quer que a gente se encontre? Perguntou Rebecca, com surpresa evidente na voz. Inicialmente, uma videoconferência segura, esclareceu o agente Keller. Se você se sentir confortável em prosseguir depois disso, talvez uma reunião presencial conforme o caso avança para o julgamento. Observei Rebecca atentamente, ciente de que isso representava mais um obstáculo emocional em um processo já avassalador. Conhecer as outras vítimas de Carter era uma coisa. Conhecer mulheres que também acreditavam ser suas esposas era um território psicológico totalmente diferente. O que isso resolveria além de comparar informações? Perguntei, com meus instintos de proteção aflorando. Rebecca já concordou em cooperar integralmente com a sua investigação. O agente Keller assentiu, reconhecendo a preocupação por trás da minha pergunta. Além do valor investigativo, há também um aspecto financeiro prático. Todas as 3 mulheres têm reivindicações potenciais sobre quaisquer bens recuperados. Estabelecer uma relação de colaboração agora, em vez de uma relação conflituosa mais tarde, poderia agilizar o processo de recuperação para todos os envolvidos. Rebecca ficou em silêncio, ainda estudando as fotos. Quanto tempo ele ficou com elas? Perguntou finalmente. Antes de desaparecer. 4 anos com Catherine, 3 com Maria, respondeu o agente Keller. Vocês parecem ter sido o relacionamento mais longo dele, com 5 anos. Rebecca deu uma risada amarga. Que sorte a minha, consegui a versão estendida do golpe. Na verdade, disse o agente Keller cuidadosamente, o prazo estendido no seu caso pode ser significativo. Com base nas evidências que reunimos, Alexander Caldwell normalmente mantinha cada identidade por aproximadamente 3 a 4 anos antes de prosseguir. Algo na sua situação o levou a estender o prazo dele. Pensei nessa nova informação. A diferença pode ser eu, sugeri. Nos relacionamentos anteriores dele, havia família por perto? Pessoas observando de perto? A expressão do agente Keller demonstrava apreço profissional pela informação. Nem Catherine nem Maria tinham envolvimento familiar próximo. Os pais de Catherine já faleceram, e a família de Maria está no México, com contato limitado. Então eu era a complicação, concluí, a sogra oficial de justiça que nunca confiou totalmente nele, o que pode ter, em última análise, protegido Rebecca de danos financeiros piores. O agente Keller assentiu. Nossa análise sugere que ele estava se preparando para sair há pelo menos 1 ano, mas agindo com mais cautela do que em suas operações anteriores. Rebecca finalmente ergueu os olhos das fotografias. Quero conhecê-las, decidiu. Essas mulheres, se todas nós passamos pelo mesmo pesadelo, talvez juntas possamos entendê-lo, ou pelo menos ajudar a garantir que ele não faça isso com mais ninguém. O agente Keller assentiu, satisfeito com a resposta. Vou marcar a videoconferência para amanhã de manhã, se isso se encaixar na sua agenda. Quando saímos do prédio federal, Rebecca estava estranhamente quieta, perdida em pensamentos enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento. Tem certeza disso? Perguntei gentilmente quando chegamos ao meu carro. Conhecer as outras esposas certamente será emocionalmente complicado. Esposas, repetiu ela, testando a palavra. A esposa legal é Maria, tecnicamente, já que ela foi a primeira. Catherine e eu nunca fomos legalmente esposas dele. Ela balançou a cabeça, com um sorriso triste nos lábios. Não é absurdo? Estou realmente chateada por não ser legalmente casada com um homem que roubou de mim e de inúmeros outros. Não é absurdo, assegurei-lhe, destrancando o carro. O casamento carrega um profundo significado emocional e social, independentemente dos detalhes técnicos legais. Descobrir que o seu não era legalmente válido é outra perda a ser processada. Durante o caminho de volta para casa, Rebecca finalmente expressou a pergunta que eu sentia que a estava incomodando desde as revelações do agente Keller. Você acha que ele alguma vez se importou com algum de nós, mesmo que um pouco? Ou éramos todos apenas um acesso conveniente a alvos financeiros? Era a pergunta que toda vítima de fraude em relacionamentos eventualmente enfrentava. Teria sido real alguma coisa? Teria havido momentos de conexão genuína em meio à mentira calculada, a necessidade de acreditar que não fomos completamente cegos, que reconhecemos pelo menos alguma verdade em meio às mentiras, está profundamente enraizada na psicologia humana. Não sei, respondi honestamente.
Pessoas como Alexander Caldwell agem de forma diferente daquelas com capacidade emocional normal. Elas conseguem simular carinho de forma convincente, mas sentem muito pouco apego real. Isso não é muito reconfortante, murmurou Rebecca. Eu sei, mas aqui está o que eu sei com certeza, continuei. Se ele sentiu algo genuíno ou não, isso não reflete em você ou na sua capacidade de amar. Você trouxe emoção real, comprometimento real ao relacionamento de vocês. O fato de essas qualidades terem sido exploradas em vez de correspondidas demonstra as deficiências dele, não as suas. Na manhã seguinte, estávamos em uma sala de conferência segura no escritório de Michael, onde o FBI havia organizado a videochamada com Catherine e Maria. A equipe técnica garantiu que a conexão estivesse devidamente criptografada e nos deixou sozinhos com o agente Keller para aguardar a chegada dos demais. Rebecca se vestira com esmero para a reunião profissional, mas não excessivamente formal, como se estivesse participando de uma reunião de negócios em vez de um confronto profundamente pessoal com as outras vítimas do marido. Reconheci a escolha como uma armadura psicológica, a mesma abordagem que vi inúmeras testemunhas adotarem no tribunal diante de depoimentos difíceis. A tela piscou, revelando uma visão dividida de duas mulheres em salas de conferência semelhantes, Catherine, loira e elegante em Tampa, e Maria, morena e elegante em Fênix. Por um momento, ninguém falou, três mulheres que nunca se conheceram, mas que compartilhavam a forma mais íntima de traição, simplesmente se observando através do espaço digital. Bem, Catherine finalmente disse, seu leve sotaque sulista quebrando o silêncio, acho que somos o clube mais exclusivo do mundo agora, mulheres que pensavam que eram casadas com Alexander Caldwell. O humor inesperado quebrou a tensão. Maria deu um leve sorriso e Rebecca soltou um suspiro que soou quase como uma risada. Sou Rebecca, minha filha se apresentou. E esta é minha mãe, Margarete, a oficial de justiça. Maria observou, voltando o olhar para mim. O agente Keller mencionou que você foi fundamental para capturá-lo. Em nome de todas as mulheres, obrigada. Concordei com a cabeça, mas mantive o foco em Rebecca. Aquela era a conversa dela, o processo que ela precisava seguir. Eu estava presente como apoio, não para liderar a discussão. Durante as 2 horas seguintes, as três mulheres compartilharam suas histórias, como conheceram Alexander em suas diversas identidades, os relacionamentos que agora revelavam padrões idênticos, a consolidação gradual do controle financeiro e, finalmente, as descobertas devastadoras de sua traição. As semelhanças eram impressionantes. Todas as três mulheres eram profissionais bem-sucedidas. Todas haviam passado por perdas recentes antes de conhecê-lo. Todas haviam sido gradualmente isoladas de amigos próximos que poderiam ter percebido sinais de alerta. Ele me disse que meus amigos tinham ciúmes do nosso relacionamento, lembrou Catherine, balançando a cabeça diante da própria vulnerabilidade. E eu acreditei nele porque era mais fácil do que questionar o porquê de suas preocupações. Comigo, era meu irmão, acrescentou Maria. Carlos nunca confiou em Daniel, nem em Charles, nem seja lá qual for o nome verdadeiro dele. Alexander conseguiu criar tanta tensão que acabei parando de convidar meu irmão para nossa casa. Rebecca assentiu em reconhecimento. Ele vivia criticando meu melhor amigo da faculdade, até que eu simplesmente parei de tentar manter a amizade. Era mais fácil manter a paz. Enquanto elas continuavam comparando experiências, observei algo notável acontecendo. A cada história compartilhada, a cada tática de manipulação reconhecida, um peso visível parecia ser retirado das três mulheres. O isolamento que tantas vezes agrava o trauma da fraude, a crença de que só você foi tolo o suficiente para ser enganada, se dissolveu no reconhecimento da experiência compartilhada. Ele disse a vocês duas que não podia ter filhos? Rebecca perguntou em determinado momento, inclinando-se para a frente com repentina intensidade. Catherine e Maria assentiram. Condição médica decorrente de uma doença de infância, confirmou Catherine. Ele me mostrou os laudos médicos, acrescentou Maria. Com aparência muito oficial. Rebecca recostou-se, com uma expressão estranha no rosto. Era a pergunta que toda vítima de fraude em relacionamentos eventualmente enfrentava: teria sido real alguma coisa? Teria havido momentos de conexão genuína em meio à mentira calculada, a necessidade de acreditar que não fomos completamente cegos, que reconhecemos pelo menos alguma verdade em meio às mentiras, está profundamente enraizada na psicologia humana. Não sei, respondi honestamente.
Pessoas como Alexander Caldwell agem de forma diferente daquelas com capacidade emocional normal. Elas conseguem simular carinho de forma convincente, mas sentem muito pouco apego real. Isso não é muito reconfortante, murmurou Rebecca. Eu sei, mas aqui está o que eu sei com certeza, continuei. Se ele sentiu algo genuíno ou não, isso não reflete em você ou na sua capacidade de amar. Você trouxe emoção real, comprometimento real ao relacionamento de vocês. O fato de essas qualidades terem sido exploradas em vez de correspondidas demonstra as deficiências dele, não as suas. Na manhã seguinte, estávamos em uma sala de conferência segura no escritório de Michael, onde o FBI havia organizado a videochamada com Catherine e Maria. A equipe técnica garantiu que a conexão estivesse devidamente criptografada e nos deixou sozinhos com o agente Keller para aguardar a chegada dos demais. Rebecca se vestira com esmero para a reunião profissional, mas não excessivamente formal, como se estivesse participando de uma reunião de negócios em vez de um confronto profundamente pessoal com as outras vítimas do marido. Reconheci a escolha como uma armadura psicológica, a mesma abordagem que vi inúmeras testemunhas adotarem no tribunal diante de depoimentos difíceis. A tela piscou, revelando uma visão dividida de duas mulheres em salas de conferência semelhantes, Catherine, loira e elegante em Tampa, e Maria, morena e elegante em Fênix. Por um momento, ninguém falou, três mulheres que nunca se conheceram, mas Alexander Caldwell subestimou todas as três mulheres que havia reivindicado como esposas. Mas seu maior erro de cálculo foi presumir que o relacionamento de Rebecca comigo era tão superficial e manipulável quanto os laços familiares que ele havia encontrado anteriormente. Ele nunca entendeu que, ao mirar em minha filha, involuntariamente desafiou uma mulher que passará 30 anos observando a justiça se desenrolar em todo o seu poder metódico e inexorável, uma mulher que sabia exatamente como acionar sua máquina quando alguém que amava era ameaçado, uma mulher que usava seu uniforme de oficial de justiça não apenas como traje profissional, mas como uma declaração de propósito. Aqueles que violassem as regras fundamentais da decência humana acabariam enfrentando julgamento. E esse julgamento estava chegando para Alexander Caldwell, um meticuloso passo legal de cada vez. Congelamos aproximadamente 1,8 milhão de dólares em ativos diretamente ligados a Alexander Caldwell, anunciou o agente Keller, com evidente satisfação apesar de sua postura profissional. Isso representa aproximadamente 60% do que acreditamos que ele roubou de clientes e relacionamentos pessoais na última década. Um mês se passou desde a videoconferência inicial com Catherine e Maria. Nesse período, a investigação financeira do FBI se expandiu drasticamente, rastreando dinheiro por meio de uma rede labiríntica de contas, empresas de fachada e corretoras de criptomoedas. Rebecca, Catherine e Maria estabeleceram um padrão de comunicação regular, compartilhando documentos e memórias que forneciam constantemente novas pistas aos investigadores. Estávamos agora sentados no gabinete do promotor federal. Rebecca e eu, acompanhados por Michael, o agente Keller e o promotor público assistente James Donovan, um homem sério, com cabelos prematuramente grisalhos e a intensidade concentrada de alguém que passou a carreira perseguindo criminosos de colarinho branco, sentamos juntos em uma reunião tensa. A boa notícia, continuou Donovan, é que temos um caminho claro para recuperar a maior parte desses bens congelados para distribuição às vítimas. O desafio é estabelecer um método de distribuição justo, dado o número de vítimas e os diferentes níveis de prejuízo financeiro. Rebecca se inclinou para a frente. E quanto ao dinheiro que não foi recuperado, os 40% restantes? Perguntou ela. O agente Keller e Donovan trocaram olhares. Acreditamos que uma parte significativa foi convertida em dinheiro ou ativos físicos que ainda não localizarmos, explicou Keller. Com base em padrões de suas operações anteriores, Alexander provavelmente possui depósitos ou cofres em vários locais, e é aí que sua cooperação contínua se torna particularmente valiosa. Donovan acrescentou: cada um de vocês, você, Catherine e Maria, pode, sem saber, ter informações que podem nos levar a esses recursos ocultos. Um comentário casual que ele fez, um lugar que ele visitou repetidamente, hábitos que você observou durante seus relacionamentos. Rebecca assentiu, pensativa. Ele sempre foi meticuloso em lidar com certas tarefas sozinho. Viagens mensais que ele insistia em fazer sozinho, geralmente para lugares a pelo menos 1 hora de distância da nossa casa. Exatamente o tipo de padrão que procuramos, confirmou o agente Keller. Já identificamos 3 depósitos com base nas informações de Catherine e Maria.
Cada um continha ativos físicos, moedas de ouro, joias e relógios colecionáveis, avaliados em aproximadamente $85.000 no total. A abordagem metódica para a recuperação de ativos me lembrou de inúmeros casos de crimes financeiros que testemunhei como oficial de justiça, a paciente desvenda de esquemas complexos, a remontagem gradual de quebra-cabeças financeiros projetados para confundir e enganar. O que tornou este caso incomum foi o elemento pessoal. As vítimas não eram apenas investidores anônimos ou empresas distantes, mas mulheres que haviam compartilhado suas vidas, suas casas e seus sonhos com o agressor. E quanto às nossas recuperações financeiras individuais? Perguntou Rebeca, a pergunta prática que mais diretamente afetava seu futuro imediato. O dinheiro que ele tirou das minhas contas, o empréstimo fraudulento com garantia imobiliária? Seu caso é, na verdade, o mais simples, interrompeu Michael. Como pegamos antes que ele pudesse transferir a maior parte dos seus fundos para o exterior, já obtivemos ordens judiciais liberando aproximadamente $162.000 de volta para você. Isso representa cerca de 65% do que foi retirado de suas contas pessoais e conjuntas. O alívio tomou conta do rosto de Rebeca, a primeira boa notícia concreta em um mês de revelações e complexidades jurídicas. Os fundos devem ser liberados para suas novas contas em até 72 horas, confirmou Michael. O empréstimo com garantia hipotecária foi invalidado com base nas evidências de falsificação, então isso não é mais uma preocupação. Sua casa está segura. Apertei a mão de Rebeca, compartilhando seu alívio com esse progresso tangível. A recuperação financeira não apagaria os danos emocionais da traição, mas proporcionaria estabilidade prática essencial enquanto ela reconstruía sua vida. Há mais um assunto que precisamos discutir, disse Donovan, mudando ligeiramente o tom de voz. Alexander Caldwell se ofereceu para cooperar com nossa investigação em troca de consideração durante a sentença. Rebeca se enrijeceu ao meu lado. Que tipo de cooperação? Perguntou ela. Informações sobre a localização de ativos adicionais, explicou o agente Keller. Nomes de cúmplices que o ajudaram a estabelecer identidades falsas e movimentar dinheiro. Detalhes de outros esquemas financeiros dos quais ele possa ter conhecimento. E o que ele receberia em troca? Perguntei, com o profissional prático de justiça em mim avaliando automaticamente o possível acordo. Estamos considerando recomendar uma pena de 15 a 20 anos em vez dos 25 a 30 que ele provavelmente enfrentará sem cooperação, respondeu Donovan com franqueza. Sem possibilidade de liberdade condicional, sem redução nos requisitos de restituição financeira. Rebeca ficou em silêncio por um longo momento, processando o desenrolar dos acontecimentos. Quando finalmente falou, sua voz era firme. A cooperação dele ajudará a recuperar mais fundos para as vítimas. Não só eu, mas os clientes idosos, Catherine, Maria, todos. Potencialmente, sim, confirmou o agente Keller. Especialmente se ele revelar a localização de ativos físicos ou contas offshore que ainda não identificamos. Rebeca assentiu lentamente. Então não vou me opor. O dinheiro importa mais para as vítimas do que se ele cumprirá 15 ou 30 anos. De qualquer forma, a vida dele como ele a conhecia acabou. A maturidade de sua resposta, priorizando a recuperação prática para todas as vítimas em detrimento da punição máxima, me encheu de um orgulho silencioso. Ao longo de toda essa provação, Rebeca demonstrou consistentemente uma capacidade de perspectiva que demonstrava seu caráter fundamental. Ao sairmos do prédio federal, após finalizarmos os detalhes do processo de recuperação de bens, Rebeca parecia mais leve, mais presente do que desde aquela batida à minha porta a 1h da manhã. Posso seguir em frente agora, disse ela enquanto caminhávamos até o carro. Com dinheiro de verdade nas minhas contas, a casa garantida, posso começar a reconstruir. Sim, concordei, com alívio evidente na voz. Os alicerces práticos estão sendo restaurados. A reconstrução emocional levará mais tempo, mas você também já está bem encaminhada nesse caminho. Rebeca ficou em silêncio por um momento, então fez a pergunta que eu sentia que vinha se formando há semanas. Por quanto tempo posso ficar com você, mãe? Sei que a casa é legalmente minha novamente, mas a ideia de morar lá sozinha com todas essas memórias. Você pode ficar o tempo que precisar, assegurei-lhe imediatamente. Meses, anos, o que achar melhor. O apartamento de cima é seu. O espaço que eu havia preparado permanentemente meses antes, sentindo que Rebeca poderia um dia precisar de um refúgio, havia se tornado seu santuário durante esta crise.
inicialmente concebido como um abrigo temporário de emergência, havia evoluído para um verdadeiro lar, um lugar onde ela pudesse processar seu trauma cercada de apoio. Eu estava pensando, disse ela hesitante enquanto dirigíamos, sobre o que vem a seguir profissionalmente. Minha empresa de comunicação tem sido incrivelmente compreensiva com a minha licença prolongada, mas não tenho certeza se quero voltar ao trabalho corporativo. O que você está considerando em vez disso? Perguntei, curiosa sobre essa nova direção em seu pensamento. Catherine mencionou que sua organização de educação financeira está se expandindo, explicou Rebecca. Eles educam as pessoas, especialmente as mulheres, sobre autoproteção financeira, noções básicas de investimento e como reconhecer sinais de alerta de fraude. Ela acha que minha experiência em comunicação pode ser valiosa no desenvolvimento de seus programas e mensagens. A simetria elegante desse caminho potencial, transformando traumas pessoais em proteção para os outros, me pareceu ao mesmo tempo curativa e proposital. Parece um trabalho significativo, observei. Usar suas habilidades profissionais para evitar que o que aconteceu com você aconteça com os outros. Não pagaria tão bem quanto a comunicação corporativa, ela reconheceu, pelo menos não inicialmente, e é por isso que ter um lugar para ficar durante a transição seria tão útil. Considere resolvido, assegurei-lhe. Sua moradia estará segura pelo tempo que você precisar. Naquela noite, enquanto Rebecca coordenava com o banco a recuperação dos fundos, me peguei refletindo sobre a estranha jornada que havíamos percorrido desde aquela batida no meio da noite. A crise imediata havia evoluído para uma recuperação metódica, financeira, emocional e prática. A vítima chocada que aparecerá tremendo à minha porta estava gradualmente ressurgindo como a mulher confiante e determinada que eu havia criado. Meu telefone tocou com uma mensagem do agente Keller, mandado de busca e apreensão executado em cofre em Tulsa com a colaboração de Caldwell. Foram recuperados aproximadamente $215 mil em títulos negociáveis e moedas de coleção. Mais fundos das vítimas foram apreendidos. Mostrei a mensagem para Rebecca, que sorriu com uma satisfação sombria. Veja, a cooperação dele já está ajudando a recuperar mais para as vítimas. Isso importa mais do que se ele cumpre 15 ou 30 anos. Você manteve sua perspectiva notavelmente bem durante tudo isso, observei, impressionado com sua capacidade contínua de enxergar além da vingança pessoal, buscando justiça prática. Rebecca ficou em silêncio por um momento, depois disse algo que revelou o quão profundamente ela havia processado a experiência. Percebi que existem dois tipos de justiça, mãe. O tipo que pune os transgressores e o tipo que restaura o que foi tirado. Ambos importam, mas para as vítimas, a restauração costuma ser mais curativa do que a punição. A percepção me pareceu profunda, principalmente vindo de alguém que estava processando sua própria vitimização. Em meus 30 anos no tribunal, eu de fato havia testemunhado a diferença entre casos focados principalmente em punir os infratores e aqueles estruturados para restaurar as vítimas. Estes últimos, embora muitas vezes menos satisfatórios em termos dramáticos, geralmente produziam uma cura mais completa para os prejudicados. Essa é uma sabedoria que muitas pessoas no sistema de justiça nunca compreendem completamente, eu disse a ela, com genuína admiração na voz. Enquanto nos sentávamos juntas na crescente escuridão da noite, reconheci que algo fundamental havia mudado em nosso relacionamento durante essa provação. A dinâmica mãe-filha havia evoluído para algo mais equilibrado, uma parceria de respeito mútuo e propósito compartilhado. Meu papel havia se expandido além de mãe protetora para incluir mentora, colega e aliada em uma luta por justiça que se tornará nossa missão compartilhada. Alexander Caldwell tinha Rebecca como alvo, acreditando que ela estava isolada e vulnerável, apesar de seu sucesso aparente. Seu erro fundamental de cálculo foi não reconhecer a força da conexão entre nós, um vínculo que não apenas sobreviveu às suas manipulações, mas também se fortaleceu através do processo de luta. Alguns predadores, refleti, cometem o erro de enxergar apenas a vulnerabilidade aparente de suas vítimas escolhidas, ignorando completamente a resiliência e os recursos que existem sob a superfície. Alexander via o coração caloroso e a natureza confiante de Rebecca como fraquezas a serem exploradas, sem nunca imaginar que essas mesmas qualidades a conectariam a uma rede de apoio que, em última análise, garantiria sua ruína. Era uma lição que o tribunal me ensinara repetidamente ao longo de 3 décadas. A justiça pode se mover metodicamente, mas, quando devidamente engajada, caminha inexoravelmente em direção à verdade. Todos de pé. O tribunal está em sessão. A honorável juiz Eleanor Martinez preside. 6 meses após a prisão de Alexander Caldwell,
eu estava em minha posição habitual na Sala 3 do Tribunal Federal, convocando o tribunal para sua audiência de sentença. Após longas negociações, ele se declarou culpado de 27 acusações de fraude eletrônica, roubo de identidade, fraude com valores mobiliários e bigamia, em troca de sua cooperação contínua com as autoridades que investigavam crimes financeiros relacionados. Minha presença como oficial de justiça nesta audiência em particular foi incomum. Normalmente, eu teria me recusado, dada minha conexão pessoal com o caso. Mas a juíza Martinez, ciente de todas as circunstâncias, havia solicitado especificamente que eu prestasse depoimento, acreditando que isso transmitia uma mensagem importante sobre a integridade do sistema de justiça. A mãe de uma vítima, que por acaso também é oficial de justiça, não deveria ter que se afastar, declarou ela quando a defesa inicialmente manifestou suas preocupações. Ao contrário, sua presença demonstra que a justiça se aplica igualmente, independentemente de conexões pessoais. Enquanto Alexander era conduzido ao tribunal, vestido com o uniforme laranja da prisão, algemado e ladeado por agentes federais, nossos olhares se encontraram brevemente. Nos meses desde sua prisão, ele envelhecera visivelmente, o corte de cabelo de grife havia crescido para revelar os grisalhos naturais, a postura confiante diminuída pelo confinamento, o sorriso encantador substituído por uma expressão vazia e calculada. Atrás de mim, na galeria, estava Rebeca, ladeada por Caterine e Maria. As três mulheres desenvolveram um vínculo extraordinário por meio da experiência compartilhada, transformando o constrangimento inicial em amizade genuína e apoio mútuo. Juntas, elas forneceram depoimentos e provas cruciais que fortaleceram imensamente o caso da promotoria. A juíza Martinez, uma mulher formidável cuja reputação de imparcialidade só era igualada por sua intolerância à falsidade, analisou os autos do caso antes de se dirigir à ré. Senhor Caldwell, antes que eu pronuncie a sentença, o senhor tem o direito de fazer uma declaração a este tribunal. Deseja fazê-lo? Alexander se levantou, com seu advogado ao lado. O charmoso consultor financeiro que conquistara o coração de Rebeca não estava visível em nenhum lugar na figura contida que agora se dirigia ao tribunal. Meritíssimo, assumo a responsabilidade por minhas ações e pelos danos que causei, começou ele, com a voz sem a confiança suave que eu lembrava. Minha cooperação foi oferecida de boa fé e continuarei a auxiliar as autoridades na recuperação dos bens de minhas vítimas. Reconheço que nenhum pedido de desculpas pode desfazer o dano que causei, mas lamento sinceramente. A declaração ensaiada, provavelmente elaborada por seu advogado para maximizar a ponderação da sentença, soou vazia no tribunal. Atrás de mim, ouvi uma das mulheres, Maria, pensei, emitir um leve som de descrença. O juiz Martinez estudou Alexander por um longo momento antes de falar. Senhor Caldwell, este tribunal considerou sua confissão de culpa e sua subsequente cooperação. Também consideramos o dano extraordinário que o senhor causou, não apenas o dano financeiro, embora substancial, mas também profundos danos emocionais e psicológicos a pessoas que confiavam plenamente no senhor. Ela levantou um documento de sua mesa. Tenho aqui depoimentos de vítimas de 32 indivíduos cujas vidas foram diretamente afetadas pelos seus esquemas. Eles descrevem perdas de poupança para a aposentadoria, fundos universitários esgotados, casas hipotecadas sem consentimento e, o mais perturbador, a devastadora perda de confiança que muitas vítimas dizem ter alterado sua capacidade de formar relacionamentos e atuar na sociedade. O olhar do juiz permaneceu inabalável. Embora sua cooperação tenha de fato auxiliado na recuperação de bens, este tribunal considera que ela não atenua substancialmente a natureza calculada de seus crimes ou o extenso planejamento que lhes exigiram. Suas ações não foram lapsos momentâneos de julgamento, mas sim enganos de anos, concebidos especificamente para prejudicar indivíduos vulneráveis em seu benefício pessoal. A tensão tomou conta do tribunal quando todos os presentes perceberam que a recomendação de sentença negociada poderia não ser seguida. Portanto, este tribunal o condena a 25 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 20 anos. Além disso, você está condenado a pagar a indenização integral a todas as vítimas no valor de 3,8 milhões de dólares, e está permanentemente impedido de exercer qualquer atividade profissional que envolva gestão financeira ou serviços de consultoria. A sentença, significativamente superior à recomendação da promotoria de 15 a 20 anos, causou comoção no tribunal. O advogado de Alexander imediatamente se aproximou para sussurrar em seu ouvido, provavelmente explicando possíveis fundamentos para apelação com base no desvio dos termos negociados. O juiz Martinez, antecipando essa reação,
abordou o assunto diretamente. Que fique registrado que, embora este tribunal reconheça a cooperação do réu, a extensão e a duração de seu comportamento predatório, somadas à perseguição deliberada a indivíduos vulneráveis, constituem circunstâncias excepcionais que justificam um aumento nas diretrizes de pena. Ao pedir que todos se levantassem enquanto o juiz se retirava, mantive minha postura profissional, apesar da profunda satisfação que sentia ao testemunhar a justiça ser feita de forma tão definitiva. Alexander foi levado embora, sua fachada de contrição substituída por uma raiva mal contida diante da sentença inesperada. Somente quando o tribunal foi encerrado é que finalmente me virei para encontrar o olhar de Rebecca. As emoções complexas em seus olhos, alívio, vingança, dor persistente e algo como um encerramento, refletiam meus próprios sentimentos sobre a conclusão deste capítulo jurídico. Do lado de fora do tribunal, sob as imponentes colunas que emolduraram minha vida profissional por 3 décadas, Rebecca estava com Catherine e Maria. Sua improvável irmandade era um poderoso testemunho de resiliência. Repórteres se reuniram, sentindo o potencial de interesse humano em 3 mulheres unidas pela traição do mesmo vigarista. Senhorita Lawson, a senhora acha que a justiça foi feita hoje? Gritou um jornalista, estendendo um microfone para Rebecca. Ela olhou para os companheiros antes de responder com notável compostura. O sistema judiciário funcionou como deveria. Nenhuma sentença pode restaurar completamente o que foi tirado de nós e das outras vítimas, mas saber que Alexander Caldwell não pode fazer mal a ninguém nos traz um pouco de paz. O que vem a seguir para vocês 3? Perguntou outro repórter. Catherine se adiantou. Criamos a Fundação Trash Again para ajudar vítimas de fraudes em relacionamentos e exploração financeira. Nosso foco é tanto o apoio à recuperação quanto a educação preventiva. Essa fundação, nascida do trauma compartilhado e financiada em parte por ativos recuperados, rapidamente se tornou o foco da paixão de Rebecca. Nos meses desde que deixou seu cargo corporativo, ela canalizou sua expertise em comunicação para o desenvolvimento de materiais educacionais e programas de divulgação que já estavam recebendo atenção nacional. Ao final da coletiva de imprensa improvisada, observei minha filha com um orgulho silencioso. A profissionalidade confiante que se dirigia aos repórteres pouco se parecia com a mulher arrasada que aparecerá à minha porta a 1h da manhã, 6 meses antes. A transformação não foi apenas externa, atingiu o âmago da compreensão que ela tinha de si mesma e de seu lugar no mundo. Mais tarde naquela noite, enquanto jantávamos tranquilamente em casa, Rebecca finalmente comentou sobre o que a sentença significava para ela pessoalmente. É estranho, refletiu, girando a massa no garfo. Achei que me sentiria mais, não sei, justificada, triunfante, mas, acima de tudo, sinto-me aliviada por ter acabado e triste por tantas vidas terem sido prejudicadas pelas ações de uma pessoa. Essa é uma resposta saudável, assegurei-lhe. A vingança raramente traz a satisfação que as pessoas esperam. Seguir em frente é mais importante do que olhar para trás. Rebecca assentiu, pensativa. A fundação já está ajudando as pessoas. Recebemos 43 ligações em nossa linha direta só na semana passada, pessoas reconhecendo sinais de alerta em seus próprios relacionamentos depois de ver nossos anúncios de utilidade pública. A transição de vítima para defensora foi o aspecto mais poderoso do processo de cura de Rebecca. Ao canalizar sua experiência para a proteção dos outros, ela recuperou sua autonomia pessoal e seu propósito profissional simultaneamente. Volto para casa na semana que vem, anunciou de repente. Está na hora. A declaração me surpreendeu. Depois de 6 meses morando no apartamento de cima da minha casa, Rebecca havia estabelecido rotinas confortáveis e parecia satisfeita com o arranjo. A casa que ela dividia com Alexander continuava sendo um lugar de memórias complicadas, apesar de estar legalmente protegida pela investigação de fraude. Tem certeza? Perguntei cautelosamente. Não há pressa. Tenho certeza, ela confirmou com serena confiança. Mandei repintar todo o interior, troquei os móveis e reformei completamente o quarto principal. Não parece mais a nossa casa. Agora é minha. E ficar aqui, embora maravilhoso, parece um esconderijo, de certa forma. A percepção refletia o trabalho terapêutico que ela vinha realizando, reconhecendo quando medidas de proteção se tornam limitações em vez de apoios. Além disso, acrescentou com um sorriso, Maria vai se mudar para cá no mês que vem para ajudar a expandir a fundação e precisará de um lugar para ficar enquanto encontra seu próprio apartamento. O quarto de hóspedes no andar de cima da minha casa é perfeito para uma acomodação temporária.
A elegante simetria desse plano, Rebecca abrindo sua casa recuperada para outra vítima de Alexander, me pareceu ao mesmo tempo curadora e apropriada. A casa que havia sido palco de traição se tornaria um lugar de recuperação e solidariedade. Ao terminarmos o jantar, Rebecca ergueu sua taça em um brinde improvisado. Ao inesperado lado positivo. Sem a traição de Alexander, eu nunca teria encontrado minha verdadeira vocação ou feito amizades tão extraordinárias. Bati meu copo no dela, reconhecendo a profunda sabedoria em sua capacidade de reconhecer resultados positivos sem minimizar o trauma que os precedeu. Essa perspectiva equilibrada, sem se fixar na vitimização nem negar o dano real, representava a integração mais saudável possível de sua experiência. E às mães que usam uniformes a 1h da manhã, acrescentou suavemente, seus olhos encontrando os meus com profunda apreciação, que de alguma forma sabem se preparar para tempestades antes mesmo que as nuvens se acumulem. O reconhecimento trouxe uma emoção inesperada à minha garganta, o reconhecimento de que meus anos de vigilância silenciosa, antes ressentidos como cautela excessiva ou falta de confiança, agora eram compreendidos como a proteção que sempre pretenderam ser. No tribunal, naquela manhã, eu havia testemunhado a justiça ser feita por meio de canais legais formais. Mas ali, à minha mesa de jantar, eu estava testemunhando algo igualmente poderoso, a justiça pessoal da força recuperada, da dor reaproveitada e de um propósito renovado. Alexander Caldwell havia calculado que suas vítimas permaneceriam isoladas em sua vergonha e confusão. Em vez disso, elas se encontraram e criaram algo mais forte do que qualquer uma delas poderia ter construído sozinha. Isso, refleti enquanto erguia meu copo em resposta ao brinde de Rebecca, talvez fosse a justiça mais perfeita de todas. Hoje, faz 1 ano, apareci na porta da minha mãe a 1h da manhã, completamente arrasada, disse Rebecca, dirigindo-se à plateia de quase 300 pessoas reunidas no salão de baile do hotel. Eu tinha acabado de descobrir que meu marido havia esvaziado nossas contas e desaparecido. O que eu não sabia na época era que minha vida não estava acabando. Estava começando uma transformação que eu jamais poderia ter imaginado. Sentei-me à mesa da frente, observando minha filha comandar o palco na primeira gala anual de arrecadação de fundos para a Fundação Trash Again, com seu elegante vestido azul marinho e postura confiante. Ela não se parecia em nada com a mulher destruída que havia chegado à minha porta exatamente 1 ano antes. Ao meu lado, estavam Caterine e Maria, as improváveis irmãs traídas que se tornaram as melhores amigas e sócias de Rebecca. O que começou como uma rede de apoio a vítimas evoluiu para uma organização sem fins lucrativos reconhecida nacionalmente, dedicada tanto à prevenção de fraudes em relacionamentos quanto ao apoio às vítimas. A Trash Again Foundation existe porque 3 mulheres se recusaram a ser definidas pela vitimização, continuou Rebecca. Optamos, em vez disso, por transformar nossa experiência em proteção para outras pessoas. Em nosso primeiro ano, estabelecemos grupos de apoio em 12 cidades, criamos programas educacionais que alcançaram mais de 15 mil pessoas e fornecemos assistência financeira direta a 28 vítimas de fraude em relacionamentos que perderam tudo. O público, composto por doadores, sobreviventes, policiais e líderes comunitários, respondeu com aplausos entusiasmados. O rápido crescimento da fundação superou até mesmo as projeções mais otimistas, impulsionado pela ampla cobertura da mídia sobre o caso Alexander Caldwell e a colaboração em comum entre suas 3 esposas. Esta noite, estamos anunciando nossa mais nova iniciativa, disse Rebecca, com a voz assumindo um tom ainda mais grave, o Programa de Tutela Financeira, que fornecerá treinamento especializado para instituições financeiras para reconhecer e prevenir a exploração de indivíduos vulneráveis, especialmente idosos e pessoas recentemente enlutadas. Enquanto Rebecca explicava os detalhes do programa, senti um profundo orgulho que transcendia a satisfação materna comum. Minha filha havia assumido uma traição devastadora e a transformado em algo genuinamente transformador, não apenas para si mesma, mas para inúmeras outras pessoas que seriam protegidas pelos sistemas que ela estava ajudando a criar. Quando a apresentação formal terminou e o jantar começou, fui abordado por um homem de aparência distinta, na casa dos 60 anos, que reconheci como promotor público do nosso condado. Margaret Lawson, ele me cumprimentou calorosamente. Sua filha está fazendo um trabalho extraordinário. Obrigada, Sr. Daniels, respondi, agradavelmente surpresa por ele se lembrar de mim do tribunal. Foi extraordinário testemunhar a jornada dela. Na verdade, era isso que eu queria discutir com o senhor, disse ele, baixando um pouco a voz. Tenho acompanhado de perto o trabalho da Fundação, principalmente os aspectos de educação preventiva.
Estamos estabelecendo uma nova divisão focada em exploração financeira de idosos e fraudes em relacionamentos. Gostaria de lhe oferecer uma vaga como consultor sênior. A proposta inesperada me pegou completamente desprevenido. Eu? Mas sou oficial de justiça, não advogado ou investigador. É exatamente por isso que queremos você, explicou ele. Você tem 30 anos de experiência em tribunais observando o desenrolar desses casos. Mais importante ainda, você reconheceu os sinais de alerta na situação da sua filha e tomou medidas preventivas que, no fim das contas, ajudaram a capturar o infrator reincidente. Essa perspectiva prática é exatamente o que precisamos. Estou prestes a me aposentar dos serviços judiciais em 4 meses, eu disse, considerando a possibilidade com interesse crescente. Momento perfeito, ele respondeu com um sorriso. O cargo começaria no próximo trimestre. Consultoria em meio período, flexibilidade para continuar apoiando o trabalho da fundação da sua filha. Pense nisso e ligue para o meu escritório na semana que vem. Enquanto ele se afastava para cumprimentar outros convidados, me vi contemplando esta oportunidade inesperada. Depois de 30 anos mantendo a ordem no tribunal, a perspectiva de ajudar ativamente a prevenir os mesmos crimes que eu havia testemunhado por décadas tinha um apelo inegável. Mais tarde, à noite, quando o programa formal se transformou em uma recepção de networking mais descontraída, Rebecca se juntou a mim em uma mesa tranquila no canto. Então, disse ela com um sorriso maroto, o Daniel Daniels te ofereceu uma vaga. A Maria ouviu e me contou. Assenti, ainda processando a possibilidade. Função consultiva na nova divisão de crimes financeiros, com foco na prevenção e não apenas na acusação. Você deveria aceitar, disse Rebecca sem hesitar. Você seria brilhante nisso. Você acha? Perguntei, valorizando genuinamente a perspectiva dela. Mãe, você me impediu de perder tudo porque reconheceu padrões que os outros não perceberam. Você sabia exatamente quais alavancas do sistema acionar quando a crise chegasse. Esse conhecimento não deveria se aposentar quando você se aposentar. A confiança dela em minhas habilidades me comoveu profundamente. Por tantos anos, eu fui o guia e mentor do nosso relacionamento. Agora, cada vez mais, funcionávamos como iguais, cada um reconhecendo e valorizando os pontos fortes e as percepções únicas do outro. Vou considerar seriamente, prometi. À medida que a noite avançava, observei Rebecca se movimentando confiantemente pela multidão, confortando sobreviventes com genuína empatia, discutindo detalhes de políticas com legisladores e explicando iniciativas educacionais a potenciais doadores. A transformação de vítima em defensora e líder ocorreu com notável rapidez, impulsionada por seus talentos naturais e pela clareza de propósito que muitas vezes emerge de traumas profundos. Catherine se aproximou, taça de champanhe na mão, seguindo meu olhar até onde Rebecca conversava com um senador estadual. Difícil acreditar que seja a mesma mulher que apareceu na nossa primeira videoconferência parecendo que não dormia há dias, comentou. A fundação tem sido um processo de cura para todos vocês, observei. Catherine assentiu, pensativa. Cada um de nós achou aspectos diferentes do trabalho particularmente significativos. Maria se destaca na advocacia jurídica e no desenvolvimento de políticas. Eu me concentro nos grupos de apoio e no atendimento direto às vítimas. Rebecca gesticulou em direção à minha filha, que agora descrevia algo animadamente para um ouvinte atento. Ela é nossa voz, nossa estrategista, nossa interlocutora. Ela encontrou sua vocação. Essa avaliação coincidia com minhas próprias observações. As habilidades profissionais de Rebecca em comunicação encontraram sua aplicação perfeita nesse novo contexto, imbuídas da paixão pessoal que advém da experiência vivida. Quando a gala terminou, perto da meia-noite, Rebecca, Catherine, Maria e eu nos reunimos para um momento a sós em uma pequena antessala ao lado do salão principal. Rebecca ergueu o copo em um brinde. Há um ano transformando dor em propósito, disse ela. E a mulher que me mostrou como a força e a justiça funcionam no mundo real. Ela se virou para mim, com os olhos brilhando de emoção. Mãe, eu não estaria aqui hoje se você não tivesse vestido aquele uniforme à 1h da manhã e ligado para o Michael. Você me mostrou que não somos indefesos contra predadores se soubermos como operar os sistemas projetados para nos proteger. As outras mulheres ergueram seus copos em concordância. A Margarete, repetiu Catherine, que capturou o homem que nenhuma de nós conseguiu deter sozinha.
O reconhecimento me tocou profundamente, embora eu me sentisse obrigada a redirecionar parte do crédito. Eu tomei a decisão, mas vocês três fizeram o trabalho mais difícil de reconstruir e criar algo significativo a partir dos destroços. É isso que fazemos, não é? Observou Maria em voz baixa. Como mulheres, como sobreviventes, reconstruímos, transformamos, protegemos os outros. A simples verdade de sua declaração ressoou poderosamente. Ao longo da história da humanidade, as mulheres de fato transformaram traumas pessoais em proteção para os outros, criando sistemas, organizações e redes projetados para prevenir o sofrimento que elas mesmas vivenciaram. Ao sairmos do hotel mais tarde naquela noite, com Rebeca de braço dado comigo enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, refleti sobre a jornada extraordinária do ano anterior. Desde aquela batida devastadora a 1 hora da manhã até esta gala triunfal em homenagem a uma organização que protegeria inúmeras pessoas vulneráveis. O caminho não tinha sido nem reto nem fácil, mas sua direção tinha sido consistentemente para frente. Tenho pensado, disse Rebeca quando chegamos ao meu carro, em escrever um livro, não apenas sobre Alexander e o que aconteceu conosco, mas sobre os padrões mais amplos de fraude em relacionamentos e exploração financeira, algo que combine narrativa pessoal com orientação prática. Você deveria, eu a incentivei imediatamente. Sua perspectiva é excepcionalmente valiosa, comunicadora profissional, sobrevivente e agora defensora. Poucas pessoas conseguem conectar esses mundos com tanta eficácia. Ela assentiu, considerando a possibilidade. Eu gostaria de incluir sua perspectiva também. Os sinais de alerta que você reconheceu, os preparativos que fez, as ações imediatas que tomou quando a crise chegou. Esse conhecimento poderia ajudar tantas pessoas. A sugestão de colaborar profissionalmente com minha filha, de combinar nossas distintas experiências e expertises, me agradou profundamente. Ao longo da minha carreira, acumulei conhecimento prático sobre o funcionamento dos sistemas de justiça, mas raramente tive oportunidades de compartilhar esse conhecimento fora dos muros do tribunal. Seria uma honra, disse-lhe sinceramente. Enquanto dirigíamos para casa pelas ruas silenciosas da meia-noite, Rebeca recostou-se no encosto de cabeça, com uma exaustão satisfeita evidente em sua postura. 1 ano, murmurou. Tanta coisa mudou. Para melhor, acrescentei, olhando brevemente para seu perfil iluminado pelos postes de luz que passavam. Sim, ela concordou sem hesitar. Por mais horrível que tenha sido aquela noite, por mais devastadora que tenha sido a traição de Alexander, eu não trocaria a vida que tenho agora pela que eu pensava que queria naquela época. A profunda sabedoria dessa perspectiva me atingiu com força. Rebeca havia transcendido a narrativa comum de sobrevivência para abraçar uma verdade mais complexa, que às vezes nosso maior crescimento emerge de nossas experiências mais dolorosas, não apesar delas, mas por causa delas. A fundação está apenas começando, continuou ela, com a voz assumindo o tom pensativo que normalmente precedia suas observações mais perspicazes. Há muito mais a fazer: educação preventiva, advocacy, serviços de apoio. Mas criamos algo que sobreviverá aos danos causados por Alexander, algo que ajudará outros a evitar o que vivenciamos. Ao chegarmos em casa, o lar que a acolheu em seu momento mais vulnerável e apoiou sua notável reconstrução, reconheci que nosso relacionamento havia passado por uma transformação própria através dessa provação. A dinâmica mãe-filha havia evoluído para algo mais rico e cheio de nuances, uma parceria de iguais, unidos por um propósito compartilhado e respeito mútuo. Alexander Caldwell, cumprindo sua pena de 25 anos em uma prisão federal, involuntariamente catalisou uma força muito mais poderosa do que seus planos, uma coalizão de mulheres determinadas transformando traumas pessoais em proteção coletiva. Ao entrar na casa que testemunhara devastação e renascimento, refleti, talvez fosse a forma mais perfeita de justiça imaginável. O réu é condenado a 8 anos de prisão federal, com mais 5 anos de liberdade condicional. As palavras decisivas do juiz Martinez ecoaram pelo tribunal enquanto eu permanecia em minha posição habitual, observando mais um predador financeiro enfrentar a justiça. 2 anos haviam se passado desde a sentença de Alexander Caldwell, e eu estava a apenas 3 semanas da minha aposentadoria oficial, após 32 anos como oficial de justiça. O tribunal foi meu lar profissional por mais de 3 décadas, seus ritmos e procedimentos tão familiares para mim quanto as batidas do meu próprio coração. O que tornou a sentença de hoje única não foi o caso em si, a exploração financeira de idosos infelizmente se tornou rotina em nossa pauta, mas sim as circunstâncias que o levaram à acusação.
A vítima, uma viúva de 78 anos, havia participado de um dos seminários educacionais de Rebecca em sua biblioteca local. Reconhecendo os sinais de alerta descritos por Rebecca no comportamento de seu próprio consultor financeiro, ela contatou a linha direta da Fundação Trash Again. Essa ligação desencadeou uma investigação que revelou um esquema que visava pelo menos 14 clientes idosos. Com o tribunal encerrando o expediente e o réu sendo levado algemado, notei Rebecca se esgueirando silenciosamente para o fundo da sala. Ela frequentemente comparecia às audiências de sentença de casos relacionados à fundação, tanto para apoiar as vítimas quanto para continuar a aprofundar sua compreensão de como o sistema judiciário processava esses crimes. Mais uma vitória, disse ela quando nos encontramos no corredor, com a voz carregada da satisfação silenciosa de alguém que entende o significado de vitórias aparentemente pequenas. Graças a você, ressaltei. Margaret Wilson jamais teria percebido o que estava acontecendo sem o seu seminário. Rebecca deu de ombros modestamente, embora eu pudesse ver o orgulho em seus olhos. A fundação apenas forneceu informações. Ela teve a coragem de agir com base nelas. Caminhamos juntos pelos corredores do tribunal, passando por advogados, réus, testemunhas, o drama humano diário do sistema de justiça fluindo ao nosso redor. Depois de 2 anos à frente da Fundação Trash Again, Rebecca transitava por esses espaços com a confiança de alguém que entendia tanto o poder quanto as limitações dos recursos legais. Prontas para o almoço? Perguntou ela. Caterine e Maria vão nos encontrar no Belinis. Elas estão na cidade para a conferência de amanhã. A Conferência Nacional sobre Prevenção da Exploração Financeira, organizada em conjunto pela Fundação Trash Again e pelo Departamento de Justiça, representou um marco significativo na evolução da Fundação, de rede de apoio a sobreviventes de base para a organização de advocacia reconhecida nacionalmente. Rebecca, Caterine e Maria seriam palestrantes em destaque, juntamente com promotores, pesquisadores e especialistas em políticas públicas de todo o país. Não perderia, respondi, saindo do posto de oficial de justiça para o meu intervalo de almoço. O Belinis, um elegante restaurante italiano perto do tribunal, havia se tornado nosso ponto de encontro habitual quando as 3 esposas se reuniam em nossa cidade. Sentadas à nossa mesa de canto de sempre, observei a camaradagem natural que se desenvolvera entre essas mulheres, unidas por circunstâncias tão incomuns. Caterine, agora diretora de serviços às vítimas da Fundação, havia expandido seus programas de apoio para 14 estados. Maria, tendo concluído o curso de Direito com honras, chefiava a divisão de advocacia jurídica, ajudando as vítimas a navegar na complexa intersecção entre processo criminal e recuperação civil. As inscrições para a conferência excederam a capacidade, relatou Maria enquanto nos acomodávamos. Tivemos que providenciar salas extras com transmissão de vídeo para 3 das sessões. Inclusive a sua, Margarete, acrescentou Caterine, sorrindo para mim. Sua apresentação reconhecendo os sinais de alerta parece ser bastante popular. Meu envolvimento com a Fundação evoluiu gradualmente, paralelamente à minha função de consultora no gabinete do promotor público. O que começou como uma contribuição informal ocasional evoluiu para palestras regulares, sessões de treinamento para autoridades policiais e contribuições para seus materiais educacionais. Com a minha iminente aposentadoria dos serviços judiciais, eu me juntaria oficialmente à Fundação como seu consultor sênior para o sistema de justiça. Provavelmente porque sou o único apresentador que não usa PowerPoint, brinquei. Apenas 32 anos de observações em tribunais, feitas à moda antiga. É exatamente por isso que as pessoas valorizam a sua perspectiva, disse Rebecca. Você viu esses casos do começo ao fim, ano após ano. Essa memória institucional é insubstituível. Nossa conversa foi interrompida pela chegada de uma mulher de aparência distinta, na casa dos 60 anos, que se aproximou da nossa mesa com determinação. Com licença, disse ela, dirigindo-se diretamente a Rebecca. Você é Rebecca Lawson, da Fundação Trash Again, não é? Eu a reconheci da sua palestra no TED. A apresentação de Rebecca sobre fraude em relacionamentos havia de fato viralizado 6 meses antes, elevando substancialmente a visibilidade da Fundação e levando a palestras em todo o país. Sim, estou, confirmou Rebecca com um sorriso caloroso. Posso ajudar em algo? A mulher hesitou brevemente antes de continuar. Só queria agradecer. O site e os recursos da sua organização me ajudaram a reconhecer o que estava acontecendo com minha irmã. Conseguimos intervir antes que ela perdesse tudo para um homem muito parecido com o que você descreveu na sua palestra.
Rebeca nos apresentou a todos, e a mulher, Elizabeth Morgan, diretora de escola aposentada, compartilhou brevemente a história da irmã. Os padrões familiares emergiram: um consultor financeiro charmoso, um alvo recentemente viúvo, isolamento gradual da família e controle financeiro acelerado. Graças aos sinais de alerta descritos nos materiais da Fundação, Elizabeth, depois de 2 anos à frente da Fundação Trash Again, Rebeca transitava por esses espaços com a confiança de alguém que entendia tanto o poder quanto as limitações dos recursos legais. Prontas para o almoço? Perguntou ela. Caterine e Maria vão nos encontrar no Belinis. Elas estão na cidade para a conferência de amanhã. A Conferência Nacional sobre Prevenção da Exploração Financeira, organizada em conjunto pela Fundação Trash Again e pelo Departamento de Justiça, representou um marco significativo na evolução da Fundação, de rede de apoio a sobreviventes de base para a organização de advocacia reconhecida nacionalmente. Rebeca, Caterine e Maria seriam palestrantes em destaque, juntamente com promotores, pesquisadores e especialistas em políticas públicas de todo o país. Não perderia, respondi, saindo do posto de oficial de justiça para o meu intervalo de almoço. O Belinis, um elegante restaurante italiano perto do tribunal, havia se tornado nosso ponto de encontro habitual quando as 3 esposas se reuniam em nossa cidade. Sentadas à nossa mesa de canto de sempre, observei a camaradagem natural que se desenvolvera entre essas mulheres, unidas por circunstâncias tão incomuns. Caterine, agora diretora de serviços às vítimas da Fundação, havia expandido seus programas de apoio para 14 estados. Maria, tendo concluído o curso de Direito com honras, chefiava a divisão de advocacia jurídica, ajudando as vítimas a navegar na complexa intersecção entre processo criminal e recuperação civil. As inscrições para a conferência excederam a capacidade, relatou Maria enquanto nos acomodávamos. Tivemos que providenciar salas extras com transmissão de vídeo para 3 das sessões. Inclusive a sua, Margarete, acrescentou Caterine, sorrindo para mim. Sua apresentação reconhecendo os sinais de alerta parece ser bastante popular. Meu envolvimento com a Fundação evoluiu gradualmente, paralelamente à minha função de consultora no gabinete do promotor público. O que começou como uma contribuição informal ocasional evoluiu para palestras regulares, sessões de treinamento para autoridades policiais e contribuições para seus materiais educacionais. Com a minha iminente aposentadoria dos serviços judiciais, a conversa se voltou para atualizações sobre o filho adolescente de Caterine, que estava começando a faculdade, o recente noivado de Maria com um colega advogado e a crescente atuação de Rebeca como consultora de uma comissão do Congresso sobre crimes financeiros contra populações vulneráveis. As vidas que haviam reconstruído das cinzas da traição eram ricas, significativas e autênticas, tudo que Alexander tentará destruir. Quando o almoço terminou e nos preparamos para nos separar até a conferência do dia seguinte, Rebeca me deu o braço enquanto caminhávamos de volta para o tribunal. Às vezes ainda não consigo acreditar em como tudo aconteceu, disse ela, com a voz pensativa. Aquela noite terrível em que apareci na sua porta parece tanto ontem quanto uma eternidade atrás. É assim que experiências transformadoras costumam ser, observei. A linha divisória entre quem éramos antes e quem nos tornamos depois. Rebeca assentiu, pensativa. A conferência de amanhã representa algo que eu jamais poderia imaginar naquela noite, que minha devastação pessoal acabaria ajudando a proteger milhares de pessoas que nunca conhecerei. A profunda verdade dessa observação ressoou profundamente. O que começara como o instinto protetor de uma mãe e o apelo desesperado de uma filha por ajuda à meia-noite expandiu-se para círculos concêntricos de prevenção e cura, alcançando muito além da nossa experiência imediata. Ao chegarmos à escadaria do tribunal, onde nos separaríamos temporariamente, eu retornando às minhas funções de oficial de justiça, Rebeca indo para os preparativos finais da conferência, ela parou, olhando para o imponente edifício de calcário que moldurara minha vida profissional. Mais 3 semanas, observou. Depois de 32 anos, é estranho ir embora? Pensei na pergunta com cuidado. Não é tão estranho quanto eu esperava. O tribunal tem sido meu lar profissional, mas o trabalho de apoio à justiça continuará por meio da Fundação e da função consultiva do Ministério Público. Rebeca sorriu, entendendo a continuidade que eu estava descrevendo. Apenas mudando de foro, não de missão. Exatamente, concordei, satisfeito com sua percepção. Ao retornar ao tribunal para a pauta da tarde, refleti sobre a jornada extraordinária que se desenrolou desde aquela batida à minha porta à meia-noite.
A crise que inicialmente parecia ser apenas uma questão de traição financeira revelou-se relacionada a algo muito mais fundamental: o poder de transformar traumas pessoais em proteção coletiva. Alexander Caldwell, ao mirar deliberadamente em mulheres vulneráveis, criou inadvertidamente a mesma rede que agora protegia vítimas em potencial de predadores como ele. Os efeitos colaterais de suas ações e de nossas reações a elas continuariam a se expandir muito depois que seu nome fosse esquecido. A justiça, aprendi ao longo de 32 anos no tribunal, raramente segue uma linha reta. Ela se move em padrões inesperados, às vezes chegando por canais improváveis, frequentemente surgindo quando a esperança parece mais distante. Mas para aqueles que compreendem seu funcionamento e utilizam sua maquinaria com persistência e propósito, ela continua sendo uma força de poder notável. Em 3 semanas, eu penduraria meu uniforme de oficial de justiça pela última vez. Mas o compromisso com a justiça que ele representava continuaria, transformado e expandido, mas inalterado, assim como as 3 mulheres extraordinárias que transformaram a vitimização em um veículo para profundas mudanças sociais, uma fraude prevenida de cada vez. Eu, Margaret Anne Lawson, juro solenemente que apoiarei a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição deste Estado, e que cumprirei fielmente os deveres do cargo de comissária do condado com o melhor de minha capacidade. Que Deus me ajude. Minha mão direita repousava sobre a mesma Bíblia que eu usará para prestar meu juramento de oficial de justiça 32 anos antes, ao completar a cerimônia de posse. Aos 61 anos, eu esperava que a aposentadoria envolvesse mais jardinagem e menos serviço público. Mas a vida, como aprendi repetidamente, raramente segue os caminhos esperados. 6 meses depois de deixar meu cargo de oficial de justiça, fui abordado por uma coalizão de líderes comunitários que me pediram para considerar concorrer à vaga de comissário do condado. O argumento deles era convincente: minhas décadas de experiência em tribunais, combinadas com meu trabalho na prevenção de crimes financeiros, proporcionaram uma perspectiva única sobre as necessidades da comunidade e soluções sistêmicas. Após cuidadosa consideração e o incentivo de Rebecca, concordei em concorrer na eleição especial. A campanha foi breve, mas intensa. Minha plataforma se concentrou em fortalecer a proteção de cidadãos vulneráveis e melhorar a coordenação entre os sistemas jurídico, de assistência social e financeiro. Agora, diante de um tribunal repleto de amigos, ex-colegas e familiares, senti o peso dessa nova responsabilidade se abatendo sobre meus ombros. Não era a aposentadoria que eu havia imaginado, mas representava uma oportunidade inesperada de promover mudanças em nível político, para abordar as lacunas sistêmicas que havia observado ao longo da minha carreira no tribunal. Ao me virar para o público após completar meu juramento, cruzei com o olhar de Rebecca na primeira fila. O orgulho em sua expressão me aqueceu profundamente. Ao lado dela estavam Caterina e Maria, que haviam viajado de avião especialmente para a cerimônia, juntamente com vários funcionários da fundação. A presença delas representava a jornada extraordinária que me trouxera até aquele momento, uma jornada que começara com uma batida desesperada à minha porta à meia-noite, 3 anos antes. A recepção formal após a cerimônia foi repleta de conversas e felicitações. Como comissário do condado, eu supervisionaria departamentos que iam da saúde pública à infraestrutura e serviços comunitários, um amplo portfólio que se basearia em todos os aspectos da minha experiência profissional. Comissário Lawson, disse Rebecca com um sorriso provocador enquanto se aproximava com uma taça de champanhe. Não tenho certeza se algum dia vou me acostumar com esse título. Nem eu, admiti, aceitando a taça. Mas parece uma evolução natural, de alguma forma, de manter a ordem no tribunal para ajudar a criar sistemas que promovam a ordem e a justiça em todo o condado. Você será brilhante nisso, ela me garantiu, com confiança inabalável. Você entende como os sistemas realmente funcionam, não apenas como deveriam funcionar no papel. Esse conhecimento prático, adquirido ao longo de décadas observando a máquina da justiça da minha posição de oficial de justiça, tinha sido de fato central para minha plataforma de campanha. Enquanto os políticos frequentemente propunham soluções idealistas, eu enfatizava melhorias realistas baseadas em observações em primeira mão de onde os sistemas existentes tinham sucesso e falhavam. A fundação se expandiu oficialmente para 20 estados agora, relatou Rebecca, mudando de assunto suavemente. O Departamento de Justiça adotou nossos materiais de treinamento para sua Divisão Nacional de Crimes Financeiros, e acabamos de receber uma grande doação para desenvolver programas especializados para comunidades rurais. O crescimento da Fundação Trashagin foi notável sob qualquer ponto de vista.
O que começou como uma rede de apoio para 3 mulheres unidas pela traição evoluiu para uma organização reconhecida nacionalmente, com equipe dedicada, financiamento substancial e impacto mensurável na prevenção de crimes financeiros e na recuperação de vítimas. E o filho de Caterina está indo para a faculdade de Direito, continuou Rebeca, inspirado, diz ele, por ver sua mãe transformar sua própria vitimização em proteção para os outros. Esse impacto geracional, o efeito cascata de transformar trauma em propósito, me pareceu talvez o resultado mais profundo de tudo o que havia acontecido, jovens observando os adultos em suas vidas responderem à injustiça com ações construtivas em vez de vitimização passiva ou vingança amarga. Enquanto a recepção prosseguia ao nosso redor, Rebeca e eu encontramos um momento de silêncio no átrio do tribunal, o espaço elevado onde passei incontáveis horas observando a humanidade em toda a sua complexidade. Tenho pensado naquela noite, disse Rebeca, com um olhar distante e a lembrança. Quando apareci na sua porta a 1 hora da manhã, completamente arrasada. Eu não fazia ideia de onde aquele momento me levaria. Nenhum de nós fez isso, reconheci. A vida raramente nos mostra seus momentos transformadores com antecedência. Mas você estava pronto mesmo assim, ela ressaltou. Você tinha seu uniforme pronto, seu advogado na descagem rápida, seus planos de contingência em andamento. Você reconheceu algo que eu não conseguia ver, mesmo vivendo a situação. A observação era precisa, mas incompleta. Eu reconheci padrões de 30 anos no tribunal, corrigi gentilmente. Mas não esperava que a fundação ou vocês 3 se tornassem defensores tão poderosos, e muito menos um cargo de comissário do condado para mim. Rebeca sorriu, reconhecendo a verdade nisso. As jornadas mais importantes da vida muitas vezes começam com um único passo desesperado dado na escuridão. A percepção poética me lembrou novamente o quanto ela havia crescido com essa experiência, não apenas se recuperando do trauma, mas desenvolvendo uma sabedoria mais profunda sobre a natureza humana e a resiliência. Ao retornarmos à recepção, fui abordada por uma jovem xerife que reconheci da segurança do tribunal. Comissária Lawson, ela me cumprimentou respeitosamente. Só queria dizer que sua campanha realmente me tocou, especialmente sua ênfase em uma melhor coordenação entre as forças policiais e os serviços sociais para adultos vulneráveis. Obrigada, respondi, genuinamente grata pelo feedback específico. Minha avó quase foi vítima de um daqueles golpes de namorada no ano passado, continuou ela. Os materiais da Fundação Trash Again ajudaram nossa família a reconhecer o que estava acontecendo antes que ela perdesse suas economias. O trabalho que você e sua filha estão fazendo é importante. Enquanto ela se afastava, Rebeca se juntou a mim, tendo ouvido a conversa. Outra vida transformada, observou ela em voz baixa. Outra família protegida. A simples verdade dessa afirmação sintetizava tudo o que havíamos conquistado desde aquela crise da meia-noite, 3 anos antes. O que começara como um trauma pessoal expandiu-se para círculos concêntricos de proteção e prevenção, alcançando muito além de nós mesmos. Círculo completo, murmurei, observando o tribunal que moldara minha vida profissional e que agora serviria como o centro das minhas funções como comissária, desde manter a ordem no tribunal até criar sistemas mais justos em todo o condado. Não é um círculo, corrigiu Rebeca gentilmente. É uma espiral, sempre se expandindo de uma pessoa para uma família, de uma família para uma comunidade, de uma comunidade para um movimento nacional. Quando a recepção terminou e nos preparamos para deixar o tribunal, parei diante das enormes portas de carvalho que molduravam minhas idas e vindas profissionais por mais de 3 décadas. O prédio representava a continuidade em meio à mudança, a busca incessante por justiça por meios em constante evolução. Pronto, comissário? Perguntou Rebeca, entrelaçando o braço no meu. Pronto, confirmei, avançando em direção à brilhante luz do sol da tarde e aos desafios e oportunidades inesperados que me aguardavam além. O uniforme que eu vestia a 1 hora da manhã, 3 anos antes, fora substituído pelo traje formal de comissário, mas o compromisso essencial permanecia inalterado: proteger os vulneráveis, fortalecer os sistemas de justiça e transformar a experiência pessoal em benefício coletivo. Alguns chamados chegam nas horas mais escuras da noite, exigindo resposta imediata. Outros surgem gradualmente, através dos desvios e conexões inesperados da vida. O que importa, em última análise, não é a forma do chamado, mas a nossa disposição em atendê-lo com as ferramentas, o conhecimento e a força que acumulamos ao longo do caminho. Ei! Ei!